Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos começando mais uma aula, agora no módulo Logística. Esse módulo de Logística, nós teremos 4 aulas com vocês, conforme já havia sido informado para vocês. Nós vamos aplicar aí 4 aulas a respeito de logística básica, certo? E quando a gente fala logística básica, a gente compreende toda a base, né, todo um conceito macro do que é logística. Em alguns itens, e algumas ferramentas da logística, nós vamos nos ater um pouco mais, porque nós entendemos que são ferramentas de extrema importância e quase que na predominância da ciência da logística. Então, nós iremos nos ater um pouquinho mais em alguns assuntos, em outros assuntos nós vamos passar de maneira mais superficial. Mas o que eu peço para vocês, e sempre falo isso para todos os alunos que eu dou aula, não limitem-se somente àquilo que nós estamos passando aqui durante essa aula. Procure, garimpe, busque, estude, tudo que se puder relacionado à logística. A logística é um campo muito vasto, né? A área da cadeia de abastecimento é um campo muito vasto, e não é em poucas aulas que você vai deter todo o conhecimento. É aliado àquilo que você aprende em aula, aliado àquilo que você busca, àquilo que você consome, àquilo que você garimpa aí nas redes e nas informações que nós temos à disposição, é que você vai construindo muito mais conceito em relação a essa matéria. A matéria é totalmente instigante, intrigante, dinâmica. Eu tenho certeza que nessas poucas aulas que nós vamos ter, mesmo assim, você já vai despertar um certo interesse para você, de você para com a logística. Por quê? Porque a logística ela está inserida em todas as fases dos processos produtivos e grande parte dos processos comerciais. Tá bom? Mas então vamos lá. Logística básica, né, nós vamos começar hoje o nosso módulo 1. Qual é o objetivo dessa nossa aula de logística de hoje? Né? Não só das outras 3 que hão de vir, mas essa de hoje aqui, nosso objetivo é proporcionar a você um conhecimento básico, né, sobre a origem da logística, né, como é que surge a logística, de onde vem essa coisa chamada logística, por que é que se chama logística, aonde é aplicada a logística, certo? Alguns conceitos e definições, né? As pessoas confundem muito a logística, a gente já viu isso na sequência, e também a gente vai tentar nessa aula abrir a visão sobre o processo logístico, como e quando ele se insere, né, nos processos produtivos, nos processos comerciais, nos processos de marketing, nos processos de suprimentos, quando e onde que a logística se embrenha, então, nesses processos para fazer parte, para ter interfaces e para ter interações para que o processo todo siga, tá bom? Vamos lá. A gente perguntava para o aluno o que era logística, o que ele entendia por logística, ele falava, é um negócio de caminhão, né, professor? Setor de transporte. Uns pensaram que era uma empresa que se chamava logística, que cuidava dos caminhões, outros achavam que é onde se imprimiam as notas fiscais. Ou seja, o conceito de logística que se tem, apesar de já estarmos muito avançados, né, a logística já está aí em todos os setores, mesmo assim, ainda é muito vago, né? E eu preciso voltar, então, lá na etimologia, né, lá na origem disso, para que depois, então, nós possamos entrar nos processos mais a fundo, mas para lembrar, até acho que eu já falei isso para vocês numa pincelada que nós demos no próprio curso da EDM, que a logística, né, a palavra logística vem do grego logistikos, que daí ele deriva para o latim logísticos, que significa cálculo, raciocínio, que significa matemática, e daí foi adaptado, né, para o logistique francês, que significa a questão de alojar, né, com técnica, e surge então a palavra logística. Na Grécia Antiga, no Império Romano, no Império Bizantino, os oficiais militares, as pessoas que cuidavam da parte de financeira, que cuidavam da parte de distribuição dos suprimentos, de abastecimento das tropas, eram chamados de logísticas, né? Eram pessoas logísticas, né? Porque eles eram responsáveis por suprir, por abastecer, por fazer com que as tropas todas tivessem aí condições de estar armadas, alimentadas, enfim. O seu desenvolvimento está intimamente ligado ao progresso das atividades militares e das necessidades da guerra. Tanto é que eram os militares que tinham esse título, porque eles tinham que fazer os abastecimentos. Eu coloco aqui 4 exemplos de sucesso logístico, né? E depois um descaso com logística que gera uma derrota, que eu uso aqui um exemplo do Império Persa, né? Vocês todos assistiram aquele filme 300, acho que a maioria de vocês assistiu, onde o rei Xerxes era visto como um deus, semideus, e dominou realmente grande parte, né, o Império Persa dominou grande parte
da onde ele estava situado e principalmente também nas regiões mais longínquas, justamente porque ele não era Deus, claro, mas ele tinha uma capacidade de transporte, uma capacidade de movimentação bélica muito grande. Ele conseguia transportar grandes tropas, grandes equipamentos, porque ele tinha um processo logístico muito bom. Então, isso tornou ele uma pessoa que conquistou muito, né? O Império Persa teve muita força, justamente por conta da inteligência e da engenharia logística. A mesma coisa com Alexandre, né? Que fez com que a Grécia tivesse aí um desempenho muito grande, uma conquista muito grande, porque eles chegavam realmente com supridos, eles chegavam abastecidos, eles chegavam alimentados, armados e com um poder bélico considerável, porque eles guerreavam, né? Cada um saía do seu país e guerreava, se encontrava. Então, quem chegasse mais provido tinha condições de enfrentar por mais tempo a batalha e, consequentemente, dominar o seu inimigo, né? Também exemplo, eu uso o exemplo aqui dos desbravadores europeus aí, né? Colocando os dois principais que nós conhecemos, Colombo e Cabral, que também quando saíam para as suas incursões, eles tinham que ter todo um processo de abastecimento, toda uma questão de cálculo, o que se leva, o que não leva, o que é supérfluo, o que não é supérfluo. Era quase um processo que a gente vai ver na frente, um processo de abastecimento inteligente, né? Otimizando os recursos, né? Prevendo algumas eventualidades. Então, eram pessoas que logravam o êxito justamente por conta disso. Napoleão também, grande sucesso teve, né? Um general francês que dominou praticamente a Europa, né? E nessa potência dele, quando ele, nas suas últimas batalhas, né? Onde ele vai sofrer uma derrota em Waterloo, ele divide as tropas, né? Um vão combater os russos, outros vão combater os belgas, outros vão enfrentar, e nessa separação do exército de Napoleão, é claro, gente, que eu estou contando que é muito grosso modo, né? Se você entrar na história, existem outros mais detalhes, mais riqueza. Eu estou contando aqui apenas de maneira superficial para vocês entenderem a aplicação logística, né, no mundo, né? Então, daí Napoleão, quando ele separa, quando ele divide as tropas, ele começa a perder provisões, ele começa a perder um pouco de força, e ele acaba tendo, então, numericamente, deficiência em relação aos seus oponentes e acaba sendo subjugado e acaba tendo aquela derrota famosa, né? Que todo mundo brinca até hoje, né? Por que Napoleão perdeu a guerra, tá? Então, a logística, ela tem muita força, né? Ela surge, ela sai do meio militar e ela vem para o meio civil, justamente depois da Segunda Grande Guerra, onde as destruições e as ações da guerra, né, das lutas armadas, dos bombardeios, que foram amparados pela ciência logística, isso tem que ser construído. Então, o que acontece? Então, eles usam aí o efeito bom da coisa. Então, eles passam a usar a logística não mais para destruir, não mais para guerrear, não mais para construir armas de destruição, construir ou proporcionar destruição, e passam a usar para construção. Eles começam a ter a mesma engenharia logística para abastecer, para ser reconstruído, do que eles tinham antigamente para abastecer, para chegar e destruir. Então, mudou-se o foco e a logística começa, então, a fazer parte da vida produtiva, ela vem para o meio civil e acaba sendo usada nas empresas. Tá bom, gente? Muito bem. Vindo agora de toda essa conversa que nós tivemos aí a respeito da origem, né, daquela coisa mais do antigo, né, da base etimológica e que originou os conceitos de logística, nós vamos passar agora para alguns conceitos mais modernos. Ballow, em sua publicação de 1995, ele diz aqui, eu vou ler para vocês, essa aula de hoje ela vai ser um pouco mais contextualizada, então ela é mais conceitual, então eu vou ler bastante texto para vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos que depois desses textos aqui eu vou passar para vocês no grupo, então não precisa você querer acompanhar a leitura aqui, basta você prestar atenção no que eu digo e depois você vai complementar com a leitura quando eu receber o material aí para você, tá? A logística, dentro do conceito de Ballow, a logística trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem. Então, ela trata daquilo que se movimenta, né, e que se armazena, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, ou seja, desde o momento que eu compro matéria-prima até a hora que eu entrego para o meu cliente. Assim como dos fluxos de informações que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável. Depois que nós lemos alguns conceitos, que é essa maneira mais técnica de se expressar, nós vamos trazer e vamos resumir para nós dizermos o que é logística dentro de um conceito nosso, né, com palavras mais simples. Tá? Mas esse é um conceito que Ballow tem, né, e ele publicou em 1995. Nós temos também de Christopher, de 97, que diz assim, ó,
A logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados e os fluxos de informação correlatos através da organização e seus canais de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presente e futura através do atendimento dos pedidos a baixo custo. Ele está dizendo a mesma coisa, praticamente, do que Balu disse, só que ele coloca aqui mais também a questão da armazenagem, né, das peças, do produto acabado. Mas ele está dizendo que gerenciar estrategicamente aquilo que se compra, que se produz, se estoca, se entrega, e tendo os fluxos de informação e os canais de marketing, né, para poder maximizar, ter lucro, reduzir custo. É isso, basicamente, que Christopher diz. Aí, segundo o conceito da CLM, né, que é o conceito atual, que é aquele ciclo da vida, né, do contrato, né, ou seja, ela analisa isso aqui, os processos, enfim, uma instituição, diz que é o seguinte: a logística é parte do processo da cadeia de suprimentos. Ela já está dizendo que a logística é uma coisa já dentro de um processo maior, tá vendo? Ela já tem esse conceito. A logística é parte do processo da cadeia de suprimentos que planejamento, implementa, executa e controla, monitoramento e controle, o fluxo e o armazenamento, ajusante e reverso. Ajusante significa a favor da maré, reverso é contra a maré. Então, aquilo que vai, né, na corrente, né, na linha produtiva, e aquilo que volta, né? Bem como as informações a elas relativas, desde o ponto de origem, o que é a aquisição da matéria-prima, até o ponto de consumo, que é onde o consumidor vai entrar, com o propósito de atender às exigências do cliente, ou seja, preço, custo, entrega, prazo, tudo isso aí, tá? Com base não só nessas três, com base em muitos outros conceitos e muitas outras observações, das quais eu já estudei, eu criei um conceito que resume, e de maneira não tão técnica, vou dizer assim, um conceito moderno de logística. Se você entender esse conceito aqui, né, isso aqui, na realidade, é o suprassumo de tudo aquilo que a gente viu. Suprassumo não, é um resumo mais aplicado em tudo aquilo que nesses três textos que nós lemos, entre outros, tá? Diz assim, ó: logística é o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo de armazenagem de bens e serviços. Não é só de produtos, tá? Bens e serviços. Assim como a informação relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Eu tenho que ter controle, monitoramento, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que ter todo um planejamento do fluxo inteiro, desde a hora que eu compro matéria-prima até o momento que eu vendo para o cliente e que o cliente recebe o meu produto. E também existe depois o processo de logística reversa, que eu tenho que... a logística reversa, ela avança, ela ultrapassa o final da venda e ela age, então, no pós-venda. Além de nós termos esses três conceitos técnicos e acadêmicos, e eu ter feito um conceito aqui, né, na nossa visão, eu fiz também um traduzindo, entre aspas, aí. O que é logística? Se você ficar com isso aqui, você também está com a definição de logística. É planejar e aplicar a melhor maneira de comprar, a melhor maneira de armazenar, a melhor maneira de distribuir e entregar os produtos e serviços. Em cada etapa, ter informações necessárias para gerir o processo. Tá certo? Isso é o que nós podemos traduzir da logística. A aplicação da logística, ela serve em todas as etapas, desde o abastecimento, na estocagem, na distribuição, e elas fazem parte desse processo do comércio para que tenha-se resultado, para que se tenha redução de custo, para que se tenha aumento de lucro, tá? Grande parte das indústrias e grande parte dos processos comerciais, ou seja, indústria e comércio, sempre, ou melhor, precisam de ter processos adequados de logística. Cada uma com a sua força, cada uma com o seu grau de empenho, cada uma com o seu grau de aplicação necessário para que a indústria ou para que o comércio desenvolvam os seus processos da melhor maneira possível, usando a inteligência logística, usando as técnicas de logística. Tá bom, gente? A logística hoje, ela está inserida em todos os cantos, né? O comércio virtual, as vendas, certo? Esse comércio eletrônico que nós estamos tendo. Então, se você acha que não tem envolvimento com logística, porque você não trabalha com transporte, você está muito enganado. O próprio celular que você está assistindo aí
essa aula, ou o computador que você está assistindo, ou a TV que você está assistindo, passou por um processo de produção logístico, passou por um processo de transporte logístico, passou por um processo de expedição logística, por isso que está na sua mão hoje. Então, tudo o que acontece dentro dos processos industriais e comerciais hoje tem participação de processos logísticos. A logística hoje ela está inserida em qualquer lugar. A hora que você liga lá pedindo o seu Uber, a hora que você liga lá no iFood, a hora que você disca lá na pizzaria do seu bairro para pedir uma pizza, a hora que você pega um ônibus, a hora que você entra num carro, a hora que você abastece, tudo tem processos logísticos, tá bom, gente? Por quê? Porque o processo logístico ele está em toda a cadeia de abastecimento. Cadeia de abastecimento, ela abrange desde o início da ideia da compra, do planejamento orçamentário, até o pós-venda, né? E a logística se encaixa em cada uma dessas partes, certo? Eu demorei para entender isso também. Eu achava que a cadeia de suprimentos era a logística em si. Não, mas a cadeia de abastecimento ela tem todas as suas etapas, desde a origem, desde né, do processo embrionário de qualquer projeto, de produto ou serviço, até o resultado ou efeito que isso gera lá no cliente, certo? Isso é a cadeia de abastecimento. Dentro da cadeia de abastecimento, nós temos etapas ou temos pontualidades onde os processos logísticos são aplicados. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para vocês assim. Ó. Então, nós temos a cadeia de abastecimento e nós temos a logística aplicada. Dentro da cadeia de abastecimento, nós temos ali de quem nós vamos comprar, quando que nós vamos comprar, por quanto que nós iremos comprar e quanto que nós iremos comprar, certo? Nós temos também como que nós vamos produzir isso que nós compramos, estou falando de matéria-prima, né? Quanto que nós vamos gastar de matéria-prima para produzir aquilo, quanto que nós vamos produzir, qual vai ser o número da nossa produção e quando que nós iremos produzir. Tudo isso aqui está dentro da cadeia de abastecimento, certo? E nós temos também para quem nós vamos vender o que foi produzido, quando que nós iremos vender, por quanto nós iremos vender e a quantidade que vai ser vendida, tá certo? Isso faz parte da cadeia de abastecimento, que nós conhecemos né, por supply chain, certo? Isso aí então, desde da idealização da compra até o retorno do pós-venda, está dentro da cadeia de abastecimento. E dentro da cadeia de abastecimento, nós temos agora a aplicação da logística. Por exemplo, nesse primeiro item aqui, de quem comprar, quando comprar, quanto comprar e por quanto comprar, nós vamos ter agora as práticas logísticas, que é como que vão transportar o que foi comprado, em qual modal vai ser transportado, quanto que nós iremos transportar, quanto é que a gente consegue migrar disso e por quanto que vai custar isso. Vocês estão entendendo, então, aqui, ó, a cadeia de abastecimento tem uma coisa. Os processos logísticos fazem parte da cadeia de abastecimento, mas dentro da questão do translado, dentro da questão do modal, dentro da questão do acondicionamento, dentro da questão da conservação. Só nessa primeira parte aqui, ó. Vamos ver no meio aqui. Né? Como é que eu vou produzir? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou produzir? E quando? Que são os processos do supply chain. Quando você coloca na logística aplicada, é o seguinte, como é que eu vou estocar matéria-prima para que ele possa produzir? Como é que eu vou entregar essa matéria-prima para que a produção haja? E depois, como é que eu vou estocar o produto acabado após a produção? Então, vocês estão conseguindo entender, então, a relação do supply chain com logística? Que o supply chain é o processo todo, e os processos logísticos eles vão se justapondo em cada uma dessas três etapas. Tá? Vamos lá. Para quem que eu vou vender? Quando que eu vendo? Quanto que eu vendo e por quanto que eu vendo? E a questão logística é, como é que eu vou entregar o que eu vendi? Em que modal que eu vou levar isso que eu vendi? Quando que eu vou entregar isso? Né? A questão dos prazos e do transit time, que eu vou explicar na frente. E onde eu vou entregar isso aí? Que é toda a questão de roteirização. Né? Como que eu vou entregar? Qual modal? Aqui entra também a questão de frete, tá, gente? Certo? Vamos lá. Então, vocês viram que nós temos a cadeia de abastecimento, e dentro da cadeia de abastecimento nós temos ali as ações que estão relacionadas à aquisição da matéria-prima, nós temos as ações que estão relacionadas à produção e à manufatura disso, e nós temos as ações que estão relacionadas à entrega, à distribuição disso. Então, e nesses três itens, nesses três pilares, nós então entramos com a logística, de como fazer esse transporte, esse acondicionamento, essa estocagem, como que eu vou fornecer isso para a linha produtiva, como é que eu vou tirar isso da linha produtiva, como é que eu vou acondicionar isso, e depois como é que eu vou entregar isso. Tá? Então, são os três pilares do supply chain, onde nós temos as três participações da logística. Tá? Por exemplo, assim, gente, tentar fazer dentro de um gráfico mais didático aqui para nós.
Nós temos a empresa, certo? Nós vamos então ver agora o fluxo de processos. Eu vou comprar, depois eu vou armazenar a matéria-prima, certo? E aqui, quando eu falo matéria-prima, gente, entenda tudo, tá? Matéria-prima, entenda o aditivo, certo? O próprio insumo. Depois eu vou produzir. Depois que eu produzir, eu vou estocar o meu produto acabado. Depois que eu estocar o meu produto acabado, eu tenho que ter todo o processo de expedição. Eu tenho que ter condições de conferências, condições de emissão de documentos, toda a questão fiscal. Eu tenho que transportar isso também, eu tenho que ter toda essa engenharia de transporte, de modais, enfim. Depois eu tenho que entregar isso. Como é que eu vou entregar isso? Não é só transportar, eu tenho que maneira que isso é recebido, né? Eu tenho que ter toda essa engenharia. Depois que eu tenho esse fluxo de processos, para saber se cada uma dessas etapas estão funcionando, eu tenho que ter o pós-venda, que é o meu fluxo de informações. Dentro do meu pós-venda, que eu posso colocar aqui, inclusive, aqui, avaliações em cada um desses tópicos, para saber como é que está tendo, como é que está sendo, ou como está ocorrendo esse meu processo de transformação da matéria-prima no produto que o cliente está adquirindo. Tá? Como é que isso chegou? Como é que foi isso? Eu tenho que ter, então, fluxo de informações. O pós-venda é um deles. Aí eu vou colocar aqui pesquisa de satisfação, eu vou colocar aqui medições, eu vou colocar uma série de KPIs para eu saber como que o processo está, como é que o fluxo de processo está se comportando, tá bom? Por exemplo, vejam aqui, ó, que eu coloco esse exemplo aqui, comprar. Mas o que é as ações logísticas em relação ao comprar? Eu destaco aqui, então, só o primeiro balão aqui de comprar. O que é? Como transportar o produto comprado? Como é que eu vou transportar esse produto comprado? Como é que eu vou trazer isso para o chão de fábrica? Como é que eu vou trazer isso para o meu estoque? Como é que eu vou levar isso para a minha loja? Como é que eu vou trazer isso para que eu possa manufaturar, que eu possa transformar isso? Né? Outra, entra também a análise do frete. Entra também a análise de modal, ou seja, a análise do frete. Quanto que eu vou gastar? Como é que eu vou conseguir fazer? Que tipo de frete é esse aí? Modal, que tipo de veículo que eu vou trazer? Que maneira que esse produto vai chegar para mim? Navio, avião, trem, duto? Como é que vai ser essa questão? Outra, e o transit time, qual é o tempo que eu levo para receber isso? Tudo isso vai fazer com que eu tenha, dentro do meu processo de compra, o menor custo possível. Se eu souber qual é o melhor frete, se eu souber qual é o melhor modal, se eu souber qual é o melhor tempo que eu vou ter para trazer, tudo isso vai fazer com que eu tenha redução no meu processo de compra. Está claro isso? Sossegado? Aí, depois que eu compro, eu vou ter que armazenar isso, certo? E como é que eu faço isso? Eu tenho que ter toda uma análise. Como que eu vou armazenar esse produto? Né? Esse produto que eu comprei, como é que ele vai ser armazenado? Que tipo de empilhamento que tem que ser? Que tipo de acomodação que esse produto meu exige, certo? Quais são as condições de armazenagem? É produto perecível, não é produto perecível, produto que eu posso empilhar, não é, que eu não posso? Como é que funciona isso? Né? E qual é o tempo que esse material vai ficar armazenado? Se eu tiver, de novo, eu vou ser bem didático e bem enfático nisso, se eu tiver as análises necessárias em relação a esse armazenamento, eu vou certamente ter os menores custos e potencializar, com menos perda, né, com maior aproveitamento, o meu material, a minha matéria-prima. Está claro isso para vocês? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão aqui. Tranquilos, tá bom? Caso tenham dúvidas, coloca ali no chat. Depois que eu armazeno, eu tenho que produzir. A produção, ela tem todo um processo que ela é alheio não, ela não é gerenciado pela logística. Não é a logística, não é o setor de logística que vai lá e faz a operacionalização da produção propriamente dita. Mas a logística está inserida na produção como? Como é que eu vou entregar esse matéria-prima para a linha? Como é que isso chega na linha? É um processo logístico. Que maneira que chega? Eu vou ter um estoque pulmão, eu vou alimentar ele just in time, eu vou alimentar ele como? Como é que vai funcionar esse abastecimento de matéria-prima, de insumo, de aditivos na linha produtiva? Né? E outra, depois de produzido, como é que eu retiro isso? Eu acumulo, não acumulo, eu tenho um estoque de vazão, eu tenho um estoque pulmão, eu tiro direto para os caminhos. Como é que vai ser esse processo? Também é um processo logístico. Por mais que ele esteja na área ou na curva da produção, é um processo logístico, tá certo? A produção em si ela vai ter outras preocupações, né? Ela vai ter outras preocupações com a mão de obra também, que é um processo, entra também no processo logístico, mas ela vai ter outras preocupações. O processo logístico na produção como é que eu faço para entregar da melhor maneira a matéria-prima para a linha? Como é que eu faço para que eu possa tirar da melhor maneira possível o produto da linha? Como é que eu faço para estocar
esse produto da melhor maneira. Tá? Então, isso são processos logísticos. Você está vendo que nós pegamos aqui 3 apenas? Comprar, armazenar e produzir? Então, nós estamos vendo um pouquinho, nós estamos vendo a ação da logística em cada um desses itens, tá? Que eu comecei lá, desde da compra até a entrega ao cliente. Agora estamos no estoque de produto acabado. Como é que eu vou estocar esse produto acabado? Eu vou armazenar e como? Que tipo de empilhamento? Quais são as condições de armazenagem? Qual é o tempo de armazenagem que esse produto vai ficar depois de produzido? Como vai ser o tipo de estoque? Eu vou fazer um estoque FIFO? Eu vou explicar para vocês na sequência o que é, né? Como é que vai ser esse meu estoque? Como é que vai ser a vazão desse meu estoque? Como é que é carregado esse meu produto? Como é que eu faço todo esse processo? Que já entra na questão de expedição. Como é que esse produto ele sai do meu estoque e vai para os modais de transporte? Como é que é feita a documentação disso? Como é que é feita a conferência disso? Como é que eu tiro isso do meu estoque contábil? Né? Como é que todo esse processo é processo logístico. E se eu tiver aqui na expedição a emissão de documentos, as notas fiscais que eu vou desabastecer o meu contábil, né? Que eu vou alimentar o meu estoque físico contábil, melhor dizendo, que eu vou poder ter um controle contábil dos meus estoques, eu vou poder ter emissão de notas fiscais, emissão de carta-frete, emissão de conhecimento, conferências e aferições de estoque, ou seja, se eu só produzir, não souber estocar e não souber controlar a expedição, não souber controlar isso de maneira contábil, eu também vou ter prejuízo. Como é que eu vou saber o quanto está quebrando? Como é que eu vou saber o quanto está sendo desperdiçado? Como é que eu vou saber aquilo que não está sendo aproveitado? Como é que eu vou saber aquilo que está sendo produzido? Então, tudo isso é processo logístico, apesar de estar inserido dentro, né, do âmbito da operação propriamente dita de produção. Está claro isso para vocês, gente? Como a logística ela está inserida em todas as etapas no processo industrial, principalmente? Tá? Vamos lá, depois eu tenho que transportar. Eu tenho que transportar, mas como? Que tipo de transporte que eu vou usar? Né? Quais são as quantidades que eu posso carregar? Ou quais são as capacidades que eu tenho no mercado para poder dar vazão para o meu produto? Né? Eu tenho condições de dar vazão para o produto quanto? Eu posso produzir 100 toneladas por hora, mas eu não consigo tirar isso, eu não consigo transportar isso por hora. Então eu vou ter que segurar a minha produção em detrimento da minha capacidade de transporte. Então, tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser gerenciado. E se nós não tivermos olhar logístico em cima dessas questões, nós podemos estar criando gargalo, nós podemos estar deixando a fábrica, deixando linhas de produções reféns de uma ingerência ou de uma não gerência de um processo logístico. Está claro isso para vocês? Outra, valores de frete, né? Eu não posso transportar a bel prazer, pagar quanto eu quero pagar. Eu tenho que ter todo um processo de análise de frete. E como é que faz isso? A gente vai ver na frente como é que a gente calcula frete. Como é que é feito, em base no que a gente calcula o frete? É uma coisa espiritual, o cara fecha o olho e sonha com o número e coloca. Não, tem todo um processo técnico para que você possa precificar o pagamento do transporte. Está claro isso, gente? Espero que sim. Espero que sim. Vamos lá, vamos seguir? Aí eu tenho que entregar. Lembra que eu comprei, armazenei a matéria-prima, produzi, estoquei o produto acabado, expedi, estou transportando e agora para entregar. Como é que eu faço? Certo? Eu tenho que ter um controle de transit time. Peraí, eu coloquei no caminhão, esse caminhão vai chegar lá para o meu cliente, então agora, depois que eu coloquei no caminhão, eu não me preocupo mais. Não pode ser assim. Eu tenho que ter um controle de transit time. O que é um transit time? Transit time é o tempo de trânsito, como a própria tradução já diria. Eu tenho que saber qual é o tempo que eu levo, ou que o meu contratado, ou transportadora que eu tenho, ou os processos internos que eu tenho, levam para que eu saia com o produto da minha área de produção até chegar às mãos do meu cliente. Quanto é que isso está demorando, né? Inclusive, isso pode gerar, inclusive, perdas de cliente, perdas de novas vendas, ou prejuízo na carga, né? Cargas que elas não podem ficar muito tempo em trânsito. Eu tenho que ter todo esse cuidado, eu tenho que ter toda essa atenção. E eu colocaria aqui também uma coisa que não está aqui, mas eu coloco, que é o tempo de permanência que o caminhão fica para carregar. O que nós conhecíamos antigamente como TEMAC, Tempo Médio de Atendimento ao Caminhoneiro. Porque se eu não tiver um bom serviço de TEMAC, se eu não tiver um bom serviço de tempo de atendimento, ou seja, o caminhão chega para carregar na minha fábrica, ou na minha empresa, e eu não tenho agilidades, eu não tenho condições de oferecer uma carga rápida para ele, para que ele não fique perdendo tempo, certamente esse transportador não vai ser um fornecedor ou um prestador de serviço para mim futuramente. E eu não tendo transporte para carregar, eu tenho gargalo na fábrica. Então, a TEMAC, ou seja, o tempo médio de atendimento ao caminhoneiro,
ao carreteiro, ao transportador, como queiram, ele é extremamente fundamental. Não só o trânsito que eu vou levar lá para o cliente, mas também o tempo que eu levo para atender esse motorista, tá certo? Porque quanto menor o tempo, eu tenho condições de barganhar ou de negociar em relação ao frete. Se eu demoro aqui na minha fábrica, no meu estabelecimento, horas, dias, para que eu possa liberar um caminhoneiro para sair carregado, né? Um caminhão parado é dinheiro perdido, a gente sabe disso, né? A logística ela nos ensina isso, que o meio de transporte, os modais parados, proporcionam perdas de valores. Então, se eu tenho essa agilidade, eu estou proporcionando ao transportador giro, certo? Então, se eu demoro para carregar, eu estou empatando, estou diminuindo a capacidade dele de gerar receita. E, consequentemente, então, ele vai ter que ser compensado por um frete maior. Vocês entendem, então, como tudo isso tem relação com o custo e que a logística ela está extremamente ligada ao sucesso ou fracasso de uma empresa? Está claro isso para vocês? Bem, aí eu tenho que cuidar também com o trânsito, que eu falei, mas a qualidade do transporte. Se eu colocar meu produto que foi muito bem produzido, muito bem estocado, com qualidade e tal, eu coloco no transporte, o transporte chega lá sem qualidade, chega lá todo quebrado, eu tenho que ter esse controle, tá? Quando se trata de carga CIF e também de carga FOB, né? Eu tenho que ter garantia, eu tenho que ter, pelo menos, saber como é que esse material está chegando para o meu cliente. Tem que ter a questão da integridade da carga que eu acabei de falar. Eu tenho que me preocupar também com logística reversa. O que é logística reversa? Nós vamos estudar logística reversa mais a fundo na próxima aula, mas logística reversa, a grosso modo, é o seguinte, é tudo aquilo que impacta, né, após o pós-venda, após a minha venda. Por exemplo, assim, se você que vende a embalagem, o que o cliente vai fazer com essa embalagem? Como é que eu faço para retornar com essa embalagem? Como é que eu faço para que isso não se torne um passivo ambiental? Tem uma série de coisas que estão atreladas à logística reversa. O próprio retorno de frete, como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, mas isso nós vamos entrar um pouquinho mais detalhado na próxima aula, que esse, que eu falei para vocês, é um dos pilares, é uma das coisas que nós temos que ter um conhecimento um pouco mais elevado e não de maneira mais superficial. Tá bom? Vamos lá, então, agora, o outro que é o pós-venda. O pós-venda, o que é? É o nosso retorno de informações, é a garantia de que novas vendas vão acontecer. Então, ele é extremamente importante. E nós temos que ter a participação logística nesse processo? Com certeza. Por quê? Inclusive, na próxima aula, você vai ver como que a logística reversa, apesar dela estar aqui na questão da entrega, ela também está muito interligada no pós-venda, certo? Na pesquisa e satisfação do cliente, não só do transporte, mas do produto, do serviço, desde o pedido, desde a hora que ele ligou pedindo, né? O processo de entrega que compreende aí o transporte, o transportador, a maneira de como e quando que essa carga chegou, tá certo? Ok? Então é o seguinte, gente. Lembra que eu falei? Dentro da logística estruturada, nós temos as 3 etapas, as 3 participações dela, né? No começo da aula eu falei que nós temos que ter a ação na compra, aquisição e transporte da matéria-prima e armazenagem dela. Nós temos que ter ações logísticas no processo produtivo, na entrega dessa matéria-prima para a linha produtiva, na retirada do produto acabado. E nós temos que ter a técnica logística também na distribuição disso, né? Como é que a gente vai tirar esse produto lá da área de produção e fazer com que ele chegue até o nosso cliente. Tá? Então, nós podemos usar essas 3 etapas dentro de cada uma. Olha, mas que troço estranho que você está falando, professor, mas só para você entender. Vamos lá. Nós temos a logística, então, dividida em 3 partes, a logística aplicada. A logística de suprimentos, a logística de produção e a logística de distribuição. Mas eu tenho que ter produção e distribuição dentro dos suprimentos. Eu tenho que ter suprimentos e distribuição dentro da produção. E eu tenho que ter suprimentos e produção dentro da distribuição. Olha que troço doido. Vamos lá. Dentro da logística de suprimentos, vamos entender primeiro o que é a logística de suprimentos. Ela é aplicada em praticamente toda a cadeia logística. E ela está em todas as etapas, desde a chegada do produto até o momento que ele entrega para o cliente lá. A aquisição de matérias tem início com estudo de diferentes cenários, ela envolve avaliação de fornecedores, a interação de serviço de compra, planejamento e previsão de tempo, até a chegada do pedido nas demandas
dos materiais. Ou seja, a logística de suprimentos, ela tem que suprir o meu processo de compra, ela tem que suprir o meu processo de produção e ela tem que suprir o meu processo de distribuição. Você entende? Então, porque suprimentos não é somente a compra. A logística de suprimentos, ela atende, e ela supre, e ela abastece, e ela trabalha tanto na compra, quanto ela supre, atende, trabalha na produção, tanto quanto ela supre, atende e trabalha na entrega. Tá bom? Vamos lá. Ainda a logística de suprimentos. Uma análise sistêmica, o que é uma análise sistêmica? É analisar todo o sistema, não analisar apenas uma parte do processo, analisa todo o sistema, certo? Uma análise sistêmica que precede, ou seja, ela é antes do pedido da matéria-prima. Algumas empresas utilizam, por exemplo, o conceito just in time. Produto certo, na quantidade certa, na hora certa. Nós vamos entrar um pouco mais detalhadamente, ao final dessa aula, em processo just in time, tá? Como estratégia, então, ela usa o processo just in time como estratégia para a aquisição de materiais. Pode-se dizer que a logística de suprimentos envolve basicamente 3 etapas que estão ligadas a produtos, na maioria dos produtos industrializados. São elas. Primeira etapa, entrada, onde é o suprimento, onde entra o processo de compra de matéria-prima, desde o processo de compra de matéria-prima até chegar no seu estoque, até chegar no seu almoxarifado. Segundo, produtos em processo. Desde o momento que a matéria-prima chega no nosso almoxarifado, chega no nosso estoque, ela passa pelo processo de produção, ela é transformada em produto acabado, e a terceira etapa é o cliente. A hora que ela sai dessa linha produtiva e vai até o consumidor. Que basicamente, gente, é o que eu tenho falado desde que começou a aula. A logística ela está inserida nos 3 setores de um processo produtivo. É claro que existem mais, eu estou falando dos 3 setores macros, que é a compra, aquisição de matéria-prima, é a manufatura, a produção propriamente dita, e a distribuição disso. Tá? A logística de suprimentos, ela tem a estratégia operacional para quê? Para atender, suprir o que precisa na entrada. Lembra que eu coloquei lá? Quanto que eu vou transportar? Como que eu vou transportar? Como é que eu vou receber isso? Como é que eu vou fazer para entendeu? Nos processos, ela tem que suprir o que a produção precisa. E na saída, ela tem que suprir o que o cliente precisa. Quando é que vai chegar? Como que vai chegar? Quanto que vai chegar? Tá? E depois, suprir informação para que o processo aconteça. É o que nós vamos ver na segunda aula, que eu falei para você já, que é a logística reversa. Vamos lá, então. A logística de suprimentos. Quais são os benefícios de eu ter uma logística de suprimentos? É óbvio, né? Que o principal benefício de uma logística bem aplicada é money, é dinheiro, é receita, é menos custo, é mais receita, melhor dizendo. Tá? Então, isso justifica qualquer tipo de operação. Mas existem outros fatores também que são diretamente beneficiados a uma ação logística, uma ação de logística de suprimentos muito bem trabalhada, que é melhor estrutura dos processos. Você tem processos mais estruturados, mais robustos, mais enxutos, mais dinâmicos, mais práticos. Você tem eficiência, tem agilidade em cada setor. Os setores são dinâmicos, né? Bateu aqui, já foi. Bateu lá, já foi. A bola vem redonda, como se diz no meio futebolístico, aí, imagina. Você consegue trabalhar isso de maneira prática. Recebe, trabalha, distribui, recebe, trabalha, distribui, certo? Quem assistiu Tempos Modernos, que é uma crítica que é feita por Chaplin, você percebe lá as linhas de montagem, como é que funciona o processo. Mais ou menos um processo de logística de suprimentos é isso. É o abastecimento na hora certa, no momento certo, na quantidade certa, para a pessoa certa. Tá? E outra, que eu acabei de falar, né, a redução de custos. Né? Tudo aquilo que reduz custos é diretamente proporcional ao aumento da receita. Se eu tenho um custo de 100, né, com uma receita de 100, né, e eu baixar esse meu custo para 80, minha receita passa a ser 120. Se eu baixo esse custo para 70, minha receita passa a ser 130. Ou seja, aquilo que eu reduzo de custo, ele é diretamente proporcional ao aumento da minha receita. Benefícios ainda da logística, a otimização dos recursos. Né? Eu vou ter uma mão de obra mais otimizada, eu vou ter equipamentos muito mais aproveitados ou melhores aproveitados, eu vou ter a minha matéria-prima, né, sem perdas, sem desperdícios, certo? Eu vou ter um armazenamento adequado de insumos, né, e redução nas perdas, nas quebras de materiais, tanto daquilo que eu compro como matéria-prima, quanto daquilo que eu estoco quanto matéria-prima, tanto quanto daquilo que eu estoco como produto acabado.
Tá? Então, quando eu aplico essa logística de suprimentos em cima disso, eu consigo reduzir e ter esse armazenamento e essa redução de custos em todas as etapas de armazenamento que eu tenho no meu processo produtivo. Tá? Redução de riscos de acidentes com colaboradores, isso é óbvio, né? Quando você tem algo definido, estruturado, mapeado, marcado, procedimentado, né? Você faz com que a ação humana ou a interação do homem-máquina, do homem-processo, ela ofereça menos risco, ela ofereça menos condições de qualquer tipo de acidente ou de anomalia, tá bom? Falhas e perdas na produção são evitadas. Aumento na produtividade por meio da sinergia. O que é sinergia? Sinergia é quando as coisas interagem de maneira produtiva, né? Eu recebo algo que vem bem, então consigo transformar aquilo da melhor maneira possível e paz também para que a outra pessoa não perca tempo, não perca nada. Sinergia, né? É interagir com energia, interagir com produtividade. E quando eu aumento a minha produtividade, é o sonho de qualquer empresário, né? Você fazer o máximo possível com o equipamento ou com o seu recurso técnico ou o seu recurso humano, né? Fazer o máximo que for possível ser feito, né? Procedimentos. Como é que é feito? Como é que funciona o processo para que eu possa implementar uma logística de suprimentos? Primeiro, eu tenho que ter todos os meus processos mapeados. Como é que se compra? Como é que é feita essa compra? Eu tenho que desenhar isso. Ó. A compra tem que ser feita. Eu tenho que ter scripts. Eu não vou dizer scripts, script é uma coisa mais... Mas eu tenho que ter procedimentos. Eu tenho que ter padrões operacionais, padrões de orientação, padrões de instrução, padrões de ação, como é que eu faço? Eu tenho que ter tudo descrito. Como fazer, quando fazer, de que maneira fazer, quem vai fazer, eu tenho que ter tudo isso descrito. Então, eu começo a ter. Se eu tiver isso, eu começo a ter condições de implantar um sistema de logística de suprimentos. Tá? Implementar softs e outras tecnologias. Tá? Eu tenho que ter a modernidade. Não pode ser tudo na minha cabeça, não pode ser tudo uma coisa que eu lembre ou que eu guarde na memória. Eu tenho que ter sistemas, eu tenho que ter quanto mais tecnologia possível, melhor. Automatização das linhas produtivas, né? A informatização dos meus processos de controle, certo? Eu tenho que sair do papel de pão. Eu tenho que ter realmente condições de que equipamentos, que máquinas, que softwares, que aplicativos, que uma série de coisas trabalhem, né, de maneira mecânica, de maneira robótica, para que eu possa ter, então, essas condições de otimizar o máximo a capacidade produtiva da minha linha. Está claro isso? E outra, não adianta eu ter a melhor máquina do mundo se eu não tenho condições ou não tenho pessoas com condições de operá-la. Eu tenho que treinar os funcionários, eu tenho que ter pessoas capacitadas para exercer qualquer tipo de comando, seja ele o mais complexo ou menos complexo, né, de maneira técnica possível. Tá bom, gente? Outra coisa, eu tenho que criar KPIs, eu tenho que começar a ter condições de avaliar meu desempenho. O que é um KPI? KPI é uma sigla que vem do inglês lá, né, de que é Key Performance Indicator, ou seja, são chaves de indicação, né, de performance, né? Se eu tenho uma medição lá, por exemplo, um KPI, eu tenho que fazer uma aula e a minha aula ela tem que ter o menos possível de texto e mais possível de imagens, certo? Por quê? Porque quanto mais imagens e menos textos, mais a atenção do aluno eu consigo captar. Então, é uma maneira de medir a minha performance, é pegar as minhas aulas e ver quanto texto eu tenho. Nesse quesito, eu levo bomba, porque eu coloco muito texto, principalmente nas primeiras aulas, que são mais conceituais. Depois a gente consegue fazer uma coisa mais gráfica. Mas é um KPI. É outra coisa, medir o tempo de aula, medir a avaliação, a quantidade de interação. Tudo isso são maneiras de você medir a performance, são chaves de medir performance. Então, eu vou colocar dentro dos meus processos lá, de compra de matéria-prima, eu vou colocar lá preço, quanto que eu estou pagando, qual é o máximo que eu posso pagar, vou colocar um KPI de tempo, quanto tempo eu demoro para receber esse produto onde eu quero receber, né? Qual é o meu KPI? Eu tenho que ter lá no mínimo 0, tantos por cento só de perda de matéria-prima. Eu começo a colocar indicadores, eu começo a colocar chaves, que a tradução é essa mesmo, né? Eu começo a colocar chaves, ou seja, eu começo a colocar situações ou pontos que eu não posso ou eu devo atingir para que eu possa ter uma boa performance. Está claro isso? Isso é importantíssimo, não só no processo de compra, mas em todos os meus processos.
meus KPIs de entrega para o cliente. Eu posso colocar lá, é o seguinte, eu tenho que colocar aqui um KPI, uma chave de performance, uma indicação de performance, que eu não posso demorar mais de 2 dias para entregar um produto para o cliente. Esse é um KPI. Ah, não, eu tenho que ter lá um mínimo, o máximo que eu posso ter de reclamação é 0, tantos por cento. Ah, eu posso ter o máximo de quebra de estoque de 0, tanto. Ou seja, eu começo a colocar KPIs, eu começo a colocar limite nas coisas. Vamos falar um português mais claro. Eu começo a colocar limite nas coisas. Eu não posso ter um processo de compra, de produção e de distribuição do jeito que eu quiser, do jeito que der. Eu tenho que ter limites. Olha, a compra ela tem que ter essas situações, essa e aquela outra, e ela pode chegar até aqui, não pode passar disso. Passou disso, você já está quebrando, já está tendo uma performance abaixo do necessário. Para produzir a mesma coisa, para distribuir a mesma coisa. Tá bom? Tá claro isso? Vamos lá. Manter-se em constante análise e melhorias contínuas. Isso é redundância, né? Quando você cria os KPIs, quando você estipula suas metas e você põe os seus limites, você delimita as suas perdas e você coloca alvos ou targets para você chegar na sua performance, os famosos KPIs, você começa, então, a criar uma condição de alta performance, de alto rendimento. Tá bom? Vamos lá. Então, nós vimos agora um pouco, né, nesses últimos 4, 5 slides aí, nós vimos aí sobre a logística de suprimentos. E a logística de suprimentos não significa que é só para suprir a compra. A logística de suprimentos, ela vai suprir a compra, ela vai suprir a produção e ela vai suprir a distribuição, certo? Ela está em todas as áreas. Mas, além da logística de suprimentos ter que suprir, nós temos a logística de produção, que tem que produzir. E ela tem que produzir tanto para o processo, ela tem que produzir tanto para a pessoa, e ela tem que produzir tanto para o setor comercial, ou seja, produzir tanto para o cliente. Tá? Vamos dar uma olhadinha como é que é isso? Só que antes de nós entendermos produção, pergunta, valendo R$552. O que é produção? Né? A produção é produzir as coisas. 10. Tá? Dentro de um conceito acadêmico, dentro de uma convenção, né? A produção ela é um conjunto de partes ou de ações que fazem e que interagem com o objetivo um objetivo comum, né? Um objetivo único de transformar ou de atuar nos insumos, entenda insumo, tudo que está dentro do produto, né? Para produzir um resultado. Então, a produção é pegar coisas, sejam elas matérias-primas, sejam elas qualquer coisa, e transformar com ações de objetivo comum, transformar aquilo em um resultado. Isso é o sentido clássico, a explicação clássica do que é produção. Tá? A produção também é conhecida como manufatura, ou seja, é transformação de alguma coisa, produção / manufatura. Ela é composta do seguinte, ela tem a entrada, imagine que produção é um local. Imagine a produção aqui como um local. Imagine que aqui entre as minhas mãos é a produção. É onde se produz. E aqui você pode imaginar uma máquina, pode imaginar o artesão, pode imaginar um computador. Aqui que se transforma, aqui que se produz, aqui que se manufatura. Certo? E essa área, essa coisa chamada produção, ou área produtiva, ela tem as entradas delas, que nós chamamos de inputs. Certo? Aqui vão entrar essas coisas e elas vão ser transformadas e vai sair uma outra coisa. Olha que coisa poética. Produção é pegar coisas através de outras coisas para transformar numa outra coisa. Basicamente isso. Meio maluco, meio brincadeira, mas falando sério assim. É quando eu tenho entradas de coisas e essas coisas se interagem e produzem uma outra coisa. Então, eu tenho os inputs, eu tenho o processo, que é esse aqui, e eu tenho as saídas. As coisas entram, se transformam e saem. Isso é o processo produtivo. Certo? E quais são os inputs? Quais são as coisas que eu preciso ter para produzir? A pergunta é essa. O que é que eu preciso ter para produzir? Primeira coisa, tecnologia e conhecimento. Tecnologia e conhecimento é ter o recurso técnico e o conhecimento do que é feito. Tecnologia e conhecimento é ter o recurso técnico e o conhecimento do que é feito, e não de como é feito, mas do que é feito. Tá? Tecnologia para produzir essa caneca que eu tenho. Eu tenho aqui a tecnologia suficiente para produzir. Né? E o conhecimento que eu tenho para produzir isso aqui.
tá? Eu sei o que é. Muito bem. Eu tenho que ter também os equipamentos. Se eu não tiver os equipamentos, eu não produzo. Nem que seja um canivete até uma super máquina Mega Power da NASA, não importa. Eu tenho que ter os equipamentos para ter essa produção. Certo? Terceiro, eu tenho que ter os meus materiais. Aí entra matéria-primas, insumos e aditivos. Davi, mas não é a mesma coisa? Não, a mesma coisa é um caminhão cheio, não vou falar porque agora não, já vou ser divertido. Não posso. Mesma coisa é outra coisa, não é isso. Matéria-prima, insumos e aditivos são coisas distintas. Como é que eu posso explicar, grosso modo? Eu acho que eu já falei isso no curso de administração, mas eu vou relembrar com vocês aqui, que é o seguinte, a matéria-prima, ela é, basicamente, o que compõe o produto que eu quero. A matéria-prima dessa caneca aqui é o que? A louça, a argila, não sei, certo? A matéria-prima do meu sapato é o couro. A matéria-prima desse jaleco é o tecido, é o pano. Isso é matéria-prima. Aí os insumos. Os insumos são as coisas que eu uso para que isso aqui aconteça. Por exemplo, aqui eu tenho aqui a linha, onde é costurado o meu jaleco, é um insumo. Eu tenho aqui o botão, é um insumo. Eu tenho aqui uma série de coisas que são feitas, né? São os meus insumos. A linha, a agulha que eu costuro fora do equipamento, né? Isso é insumo. Então, eu tenho a matéria-prima, que é o tecido, eu tenho os insumos, e eu tenho daí os aditivos. Aditivos é tudo aquilo que vai aditivar, aquilo que vai melhorar. Bordado, a pintura, certo? Um reforço, um produto que eu passe para que ela fique mais branca, alguma coisa. Isso são aditivos. Tá? Por exemplo, se vamos pegar o que nós conhecemos, eu vou pegar o cimento como exemplo também. A hora que nós tiramos o calcário é a matéria-prima do cimento. O cimento só existe porque existe calcário, senão ele não existiria. Não tem como fazer cimento de açúcar, não tem como fazer cimento de água. O cimento, a matéria-prima dele é o calcário. Depois do calcário, né, eu tenho os meus aditivos, né? Eu tenho o gesso, eu tenho a magnetita, eu tenho o minério de ferro, que vão compondo e que vão dando novas características para vários tipos de cimento. Eu tenho os insumos, que é o carvão, que para eu sem o carvão eu não consigo queimar o calcário. Ou seja, eu tenho coisas, né? Eu tenho forno, tenho uma série de coisas, a água, que são para que eu possa produzir o cimento. Então, tá vendo? Ó, são aquelas coisas que vão reagir entre si. Lembra a definição de produção? São coisas que, em comum, reagem e transformam para que eu possa pegar alguma coisa e transformar em outra. Então, você entende? Os materiais, matéria-prima, insumos e aditivos são coisas distintas. Além disso tudo, além de tecnologia e conhecimento, além de equipamentos, além de materiais, eu tenho que ter recurso financeiro, porque não consigo brotar dinheiro agora, não consigo fazer isso sem grana. Ninguém faz nada sem dinheiro. Ninguém faz nada sem dinheiro. Certo? Principalmente em relação à produção. Eu não tenho como produzir nada se eu não tiver receita, se eu não tiver receita, não, se eu não tiver recurso financeiro. Então, eu tenho que ter. Outra coisa que é know-how. O que é know-how? Know-how é saber fazer. Por exemplo, eu tenho conhecimento hoje, já estou com 51 anos, eu tenho conhecimento hoje de futebol, certo? Até porque eu já joguei bola há 30 anos atrás e 30 anos mais magro. Eu jogava bola. Então, eu tenho conhecimento. Eu sei, em tese, o conhecimento de como eu mato uma bola no peito. Eu tenho conhecimento de como é que eu chuto uma bola. O que eu não tenho hoje mais, eu não sei fazer mais. Eu sei o que é para ser feito. Isso é conhecimento. Agora, eu não sei fazer. Eu não consigo fazer mais. Eu não tenho mais o know-how. Eu não consigo desenvolver mais aquele papel. Não tenho know-how para fazer aquilo. Entende? Então, assim, ó, a diferença entre conhecimento, a tecnologia e o conhecimento é o seguinte: eu sei o que deve ser feito. Isso é conhecimento. Eu sei o que deve ser feito. Eu sei a maneira que deve ser feito. Agora, como fazer ou capacidade para fazer é o know-how. Eu tenho que ter. Então, para produzir, e não precisa ser a mesma pessoa, tá? Eu tenho que ter lá o conhecimento, a tecnologia, eu tenho que ter o equipamento, eu tenho que ter os materiais, eu tenho que ter aqui os recursos financeiros, e eu tenho que ser quem saiba fazer. Certo? Se eu tiver aqui uma confecção, eu posso ter as melhores máquinas, as máquinas totalmente automatizadas e tal, eu tenho os equipamentos bons, eu tenho aqui
os melhores tecidos, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho a pessoa que sabe fazer o uniforme, não tenho aquela pessoa que sabe fazer o corte, não tenho aquela pessoa que sabe fazer o desenho da peça, eu não tenho know-how. Então, para produzir algumas coisas, para produzir as coisas, eu tenho que ter, basicamente, é claro que pode ter mais algumas coisas em cima disso, mas eu tenho que ter essas 5 principais coisas, que é tecnologia e conhecimento, equipamentos, materiais, recurso financeiro e know-how. Ok? Tá. Depois que eu entendi que o processo produtivo tem que ter as entradas, certo? E vou produzir isso, eu tenho as saídas. E quais são as saídas? O que eu tenho depois que eu passo para o processo? Eu tenho meu produto ou meu serviço. Eu vou... mas serviço, sim. Eu posso prestar serviço. É a maneira produtiva, né? Eu estou produzindo, só que eu estou produzindo conhecimento, estou produzindo outras coisas. Mas é uma maneira de ter produção, né? Produção intelectual. Então, depois que passa pelo meu processo de criação, de produção de algo ou de alguma coisa, né, isso vai resultar no meu produto, no meu serviço. E o meu produto e o meu serviço vão me dar 2 coisas: lucro ou prejuízo. Era isso. De tudo que eu produzo, de tudo que eu crio dentro de um business, dentro de um processo, seja ele produto ou serviço, ele vai me dar 2 situações só. Ou eu vou lucrar, ou eu vou ter prejuízo. Aí, se eu empatar, se você está empatando, você não tem lucro. Tá? E ninguém faz uma empresa para ficar empatando. Se for para não ganhar nada, a gente fica em casa assistindo Netflix. Tá? Se eu montar uma empresa, um processo ou algo para não ganhar, eu estou perdendo. Mas então, se não é lucro, não é prejuízo, empate. Não existe isso. Se eu estou aqui empatando, eu estou tendo prejuízo porque eu poderia estar fazendo outra coisa na qual eu tivesse lucro. Tá? Então, é só essas 2 mesmo, não vamos romantizar. Então, dos meus produtos e do meu serviço, eu só posso ter 2 resultados, que é lucro e prejuízo. E o lucro e prejuízo ele vai ser determinado através de uma coisa, que é a gestão, que é o que nós estamos estudando aqui. Principalmente em relação à logística, ao uso racional, ao uso matemático, quântico, né, dos recursos, do material humano, do tempo e do maquinário. Tá? Gestão dos processos, que eu acabei de falar. E os processos, eles têm, isso eu disse agora ainda, eles têm duas situações. Eles podem ser produto ou pode ser serviço. Tá? Os produtos, né, geralmente da indústria, e a indústria, não pense em indústria, quando eu falo indústria, não pense em Votorantim, não pense em indústria, qualquer coisa que produz. Tá? Ele muda o formato da matéria-prima, ele muda a composição, ele muda a forma dos recursos, certo? E o serviço, que é o processo de transferência, ele é a transferência de conhecimento e ou tecnologia. Quando eu vendo o celular, é um produto. Quando eu conserto o celular, estou transferindo conhecimento. Tá? Então, serviços é transferir conhecimento. Produtos é mudar o formato da matéria-prima, mudar a composição, mudar a forma e entregar o produto. Tá certo? Os elementos importantes no processo, na indústria, para a produção de produtos, eu tenho que ter equipamentos e máquinas. É claro, além do material humano, que o material humano é um dos 2. Tá? Mas, especificamente, né, de maneira isolada, para produzir as coisas, eu tenho que ter equipamentos e máquinas. E equipamento e máquina pode ser um canivete, pode ser um lápis, não importa. Pode ser também um megacomputador lá da NASA, não importa. Certo? E no serviço, eu tenho que ter mão de obra e conhecimento. Eu tenho que saber fazer e como fazer e fazer. Tá bom? Voltando agora, então. Falamos e entendemos o que é produção, entendemos o que é manufatura, entendemos o que é serviço, entendemos o que é produto, entendemos quais são os inputs necessários para produzir, e da produção a gente entendeu o que pode sair, produto ou serviço, e os produtos e serviços eles podem dar 2 resultados, lucro ou prejuízo. E para que nós tenhamos lucro, nós temos que ter logística de produção. Agora entra, né, a nossa logística de produção. E o que é? É o segmento da gestão e controle dos materiais, da mão de obra e informações do processo produtivo e distribuição. Ou seja, o que é fabricado e quando e onde os produtos são fabricados. O sistema de produção começa pela previsão de demanda, isto é, por conta dessas previsões, serão calculados e estimados a produção adequada para atender os clientes de forma qualitativa e quantitativa.
dependendo do que eu estou calculando em produzir, em fazer, para atender uma demanda. Ou seja, se eu tenho uma demanda X, se eu tenho uma quantidade de 10 coisas que foram necessárias, que o mercado quer, eu tenho que produzir, então, 10 coisas. Eu tenho que ter esse cálculo. Se o mercado não tem limite para aquilo que eu posso produzir, então eu tenho que produzir o máximo possível, desde que eu tenha condições de estocar sem prejuízo, desde que eu tenha condições de transportar sem prejuízo. O limite, quando o mercado não tem limite, é a minha capacidade de fazer com qualidade. O mercado, ele aceita 1.000 por dia. Aí eu vou produzir 1.000. Mas eu produzindo 1.000, eu não tenho condições de estocar direito, eu não tenho condições de transportar direito, eu acabo entregando 200 e 800 eu acabo perdendo. Ou vice-versa. Tá? Muito bem. Ainda em relação à logística de produção, para entender melhor como a logística de produção funciona, vamos revisar brevemente os dois sistemas de fabricação mais comuns e o papel que cada um desempenha. Nós temos dois tipos, gente, de produção. Lembra que eu falei para vocês agora? Que a produção, se eu tenho 10 pedidos de produção de alguma coisa, eu vou produzir aqueles 10. Se eu não tenho limites, eu vou produzir a quantidade que eu tenho condições para entregar esse mercado. Então, são os dois tipos de produção que nós temos, que é a chamada produção MTS e a produção MTO. A produção MTS é uma sigla do inglês que significa Make to Stock, e MTO, Make to Order. A produção de Make to Stock é produzir em linha para estocar e distribuir. A Make to Order é produzir de acordo com aquilo que me pedem, ou seja, com ordem de pedido. Está complicado? Deixa que eu explico. A Make to Stock, né? Aquilo que a gente produz para estocar e posteriormente vender, ela é o seguinte, ó. Consegue chegar aqui, ó? Eu vou buscar uma matéria-prima, eu vou estocar minha matéria-prima, eu vou produzir e vou gerar meu produto, eu vou estocar meu produto acabado e vou vender meu produto. Quanto? Não importa, quanto que o mercado aceitar. Desde que eu tenha condição de fazer um fornecimento sem prejuízos, usando uma logística de suprimentos, desde que eu consiga fazer um estoque de matéria-prima sem perdas, usando logística de suprimentos, desde que eu consiga fazer uma produção sem quebras e sem desperdícios, de maneira otimizada, dentro de um processo de entrega just in time para a produção, para que eu possa ter produtos acabados e estocados de maneira correta, para que eu possa entregar para o meu cliente quando ele precisar e quanto ele precisar. Tá? Então, o limite aqui, como eu não tenho limite de vendas, não é o cliente que me pede, é o que eu consegui produzir eu vendo, eu tenho que ter, a logística tem que interagir aqui para que eu não tenha prejuízos em nenhuma dessas etapas aqui. Está claro isso? Isso chama-se make to stock, ou seja, produzir para estocar para que a gente possa vender, que a gente chama de uma produção empurrada, né? Uma coisa empurra a outra, certo? Depois disso, eu tenho então a produção chamada make to order, que é a produção puxada. Eu começo puxando, ou seja, o meu cliente faz uma requisição, faz um pedido, aí eu vou depois, com base no pedido dele, eu vou buscar minha matéria-prima, depois eu produzo e vendo, e entrego para ele. A primeira, eu vou empurrando. Compro, produzo, é assim. Essa não, essa é puxada. Essa o cliente pede, eu compro matéria-prima, eu produzo e entrego. Uma é empurrada, outra é puxada. Uma é com base naquilo que eu consegui vender, a outra é com base naquilo que me pedem. Tá certo? Tá claro isso? Produção contínua, que eu acabei de falar, M to stock, né? Eu vou produzindo ela e eu vou estocando isso e depois eu vendo, certo? Grandes lotes, a característica assim, eu produzo grandes lotes, muitas coisas por vez, né? Poucas variedades. Eu estou numa produção agora, digamos assim, de uma linha de cimento. Eu vou produzir aquele cimento em grande quantidade, o máximo que eu puder. Eu não tenho muita variedade, eu produzo um azul, depois um verde, um amarelo, não, eu produzo vários verdes. Estou produzindo vários verdes, o quanto eu puder, para estocar. Depois que eu te produzir muitos verdes, aí eu vou lá produzir vários azuis. Eu vou produzindo. Depois que eu produzir muitos azuis, eu vou produzir vários amarelos. E assim vai, certo? Ele não é pausado, ele não é alternado. Eles são grandes produções. Quando a gente fala grande, é grande mesmo. Eu vou produzir aqui uma quantidade considerável de um determinado produto. Por quê? Porque eu tenho que produzir isso aqui para colocar no estoque para depois vender. Eu vou produzir agora uniformes. Então, eu vou fazer lá 1.050, 1.500 camisetas tamanho G. Então, vou produzir 1.500 camisetas tamanho G. Depois, eu vou produzir mais 1.500 tamanho M. Assim, são produções grandes por lote, tá?
Geralmente você consegue chegar aqui, se não conseguir, não esquenta a cabeça, eu te mando depois. Indústria de refrigerante, ele não precisa do pedido do cliente para ele comprar. Imagine se a Coca-Cola, né, ou se qualquer outra empresa, vou usar a Coca-Cola aqui por uma questão de conhecimento e abrangência, ela esperasse o cara ir lá no botequim, fazer o pedido, para depois ela produzir a Coca-Cola. Não, ela produz milhares e milhares e milhares e despeja isso no mundo e o pessoal vai comprando. Tá? Indústria de eletroeletrônicos, eletrodomésticos também, né? A Consul, existe Consul ainda, não sei ainda. Consul, a Brastemp, eu tenho medo de falar e não tem mais. Essas empresas aí que produzem eletrodomésticos, elas não precisam que você ligue lá, oi, tudo bem, como é que o senhor está? Você pode produzir uma geladeira para mim? Não. Eles produzem geladeiras, jogam no mercado e aí existe todos os processos de venda, aí a gente vai comprar. Tá? Indústria alimentícia também, né? Não precisa ninguém pedir para mim para comprar arroz no mercado, os caras produzem e tal. Diferente, veja só, alimentícia, quando fala indústria alimentícia, não é indústria de alimentação, não estou falando de restaurantes, eu estou falando de indústria alimentícia, produção de alimentos, produção de produtos para a gente transformar para a gente consumir. Quando você chega no restaurante, é diferente. No restaurante, alguns são make to stock e alguns são make to order. Você consegue identificar? Se você chega lá no restaurante que é self-service, ele é o quê? Dentro de um conceito aqui, eu posso dizer que ele é make to stock. Os caras lá enchem lá o buffet e quem chegar se serve. Quando eu chego no restaurante que é à la carte, ou seja, eu tenho que pegar um cardápio e encomendar o meu pedido, é make to order. Ou seja, o cara só vai fazer aquele peixe se o cliente pedir. O cara só vai fazer aquele grelhado lá se o cliente pedir. Tá? Então, a diferença do make to order para o make to stock, a diferença da produção puxada para a produção empurrada é essa. A produção puxada eu produzo, né, sem haver necessidade de que alguém me faça uma comanda ou me faça um pedido, e a produção puxada é aquela que eu faço um pedido e, em cima desse pedido, aquele produto, aquele serviço vai ser fornecido. Tá? Indústrias de química, indústria de papel, indústria de derivados de petróleo, indústria de aço, ou seja, a maioria das indústrias produzem, né, a indústria automobilística, por exemplo, elas produzem o produto sem haver necessidade do pedido. Mas não confunda isso com demanda, tá, gente? Não confunda isso com capacidade de compra, com poder aquisitivo, com sazonalidades, são coisas diferentes, né? É claro que se produz muito mais refrigerante na época do verão, produz muito mais cerveja na época do verão do que no inverno, mas são sazonalidades, o que muda é o volume a ser produzido, certo? Mas o produto, propriamente dito, ele é produzido, quer você tenha pedido ou não, a não ser que a gente deixe de comprar, ninguém mais compra cerveja, o que acontece? Aí baixa a demanda, aí você não tem mais demanda para aquilo, não existe mais mercado para aquilo, então ele não vai produzir, nem por ordem, nem por estoque, tá bom? Então nós falamos de produção make to stock, agora nós vamos falar da make to order, que é aquela produção que eu preciso ter uma demanda, eu preciso ter uma demanda, eu preciso ter um pedido, eu preciso ter alguém solicitando aquilo. Eu usei um exemplo já hoje do uniforme para make to stock, mas erradamente eu posso usar ele aqui também como make to order, ou seja, a pessoa vai pedir para mim, olha, eu quero tantas camisetas G, eu quero tantas calças assim, eu quero tantos jalecos assim, eu quero tanto, ou seja, é uma encomenda. Eu vou produzir com base naquilo que o cliente me pediu. Eu não posso aqui imprimir, por exemplo, confeccionar, por exemplo, para Jaral Trainer, nossa empresa aqui, eu vou chegar aqui e vou confeccionar 300 jalecos. Não, eu tenho que proporcionar, eu tenho que produzir os jalecos para a empresa conforme o pedido. Olha, a direção chega e fala assim, eu quero tantos jalecos M, tantos jalecos P, tantos jalecos GG, aí em cima desse pedido eu vou produzir, tá? Doces e salgados também, eu gosto de usar esse exemplo assim, todo mundo conhece, né? Nós temos alguém que conheça, ou você já fez isso, ou conhece alguém que faça, que faz doces e salgados por encomenda, certo? Existem dois tipos, existe aquele cara que faz e vai vender na rua, ou vai vender na banquinha, uma coisa. E existe aquela pessoa que aceita por encomenda, olha, Dona Maria, o seu Zé, alguém, eu preciso aqui comprar 2.000 salgadinhos aqui para o aniversário que eu vou ter. Então, ele vai produzir aqueles 2.000 com base no meu pedido, tá? A construção civil também é uma coisa. A construção civil, ela é assim, né? Ela é com base em demanda. Se contrata a empresa, né? Se pede, olha, eu quero uma casa, eu quero um muro, eu quero um banheiro, eu quero um sobrado, eu quero isso. Você contrata aquele serviço, você gera aquela demanda para aquela pessoa poder produzir, ou aquela empresa poder produzir esse produto para você. Tá claro?
Tem um terceiro modal de produção, que eu não elenquei ele aqui com mais ênfase, porque ele é menos comum, tá? E a gente precisa ganhar um pouco de tempo. Que a gente chama de produção única. Geralmente são grandes projetos, vou dar um exemplo aqui, ó, estaleiro, navio, né? Vou encomendar um navio. Então, é uma coisa só. A fabricação de aviões, uma coisa só. Filmes, por exemplo. Filme também. Filme é uma produção única, certo? Eu não posso produzir 30 filmes com o mesmo roteiro, com o mesmo assunto, com os mesmos atores. Tem que produzir um filme, depois eu produzo outro, com histórias diferentes, né? Mas cada um são produções chamadas produções únicas, né? Pontes, vou fazer uma ponte aqui, músicas. Então, são produções chamadas produções únicas, certo? Diferente das produções de pedidos, diferente das produções de estoque, são essas aqui, essa terceira aí, são produções únicas. Eu quero construir uma hidrelétrica, é uma coisa única, tá? Então, são produções únicas. Não vou entrar muito nesse método agora para a gente não confundir a nossa cabeça aí com produções de estoque e produções de demanda, tá bom? Etapas da logística de produção. Qual é a primeira etapa? A etapa da produção inicia-se pela previsão de demanda, de qualidade e quantidade dos produtos. É produção? É produção. Mas isso aqui está falando de compra lá da matéria-prima, não está? Então, aquilo que eu falei já hoje, a logística de suprimentos, a logística de produção e a logística de distribuição, elas estão inseridas em todos os processos, tanto na compra, quanto na fabricação, quanto na distribuição. A logística de produção, ela também está inserida lá na compra para saber quantidades, tamanhos, volumes, capacidade de vazão em linha, tudo isso faz parte da logística de produção. E que se eu não tiver isso no momento que eu estou comprando matéria-prima, eu posso ter problemas. Tá? A segunda etapa consiste em mensurar a mão de obra necessária. Opa! Falamos uma coisa diferente até agora. Até agora não falamos em mão de obra. Na logística de produção, ela vai mensurar a aplicação do recurso humano. Não só na questão da máquina, mas também na questão humana. Quantas pessoas precisam para fazer aquele processo? Por quanto tempo essas pessoas precisam estar lá para fazer esse processo? Quando que essas pessoas precisam fazer esse processo? Tudo isso é mensurado na logística de produção. E a terceira etapa é calcular o tempo adequado para a produção. Qual é o tempo adequado? Quanto tempo a gente pode ter, né? Qual que é o nosso lead time do processo produtivo? Lead time é o tempo do ciclo, né? Quanto tempo eu demoro para produzir uma camisa de uniforme? Quanto tempo eu demoro para produzir uma caneca? Quanto tempo eu demoro para produzir um saco de calcário? Quanto tempo eu demoro para... Tudo isso faz parte, né, dessa logística de produção, que é em relação ao tempo adequado para que aquilo seja manufaturado, seja transformado. Tá bom? Quais são os benefícios da logística de produção? Redução de custo. Em todos os setores, em todas as etapas do processo produtivo, eu tenho que ter sempre o foco de redução de custo. Sempre. Certo? Custo, ele é necessário, mas ele tem que ser mínimo. Mas não, tem que ser mínimo. Não existe nenhum tipo de justificativa, por mais lucrativo que seja a empresa, de você não ter controle nos seus custos. Quanto menos você tiver de custo, maior é a sua receita. A gente acabou de fazer aquele exemplo lá. Se o meu custo é 100, minha receita é 100, meu custo é 80, minha receita é 120. Tá? Então, não existe justificativa para que você não se preocupe com o seu custo. Seja você o empresário mais bem-sucedido da galáxia. Tá? E a diminuição do lead time, que eu falei, né? Que é o tempo desde a geração de uma ordem até a conclusão do pedido. Qual que é o meu lead time? Por exemplo, essa produção, ela também entra no processo de venda. Por exemplo, eu tenho aqui uma loja que vende celulares, certo? E eu vendo celulares. Então, eu vendi o celular, eu tinha 10 celulares no estoque, eu vendi 5, eu preciso repor o meu estoque. A logística de produção, apesar de ser aqui comercial, eu tenho que saber como é que eu vou repor esse meu celular. Qual é o meu lead time? O lead time, ou seja, como é que eu posso fazer para que desde o momento que eu faça o meu pedido de reposição até o momento que eu receba isso, para que eu não fique o meu estoque defasado. Tudo isso entra aí, técnicas logísticas, tá certo? No caso aqui de reposição de estoque também. Os benefícios ainda é o abastecimento proporcional da linha. A logística de produção,
ela tem por premissa um processo just in time, que eu acabei de falar assim, é você não sobrecarregar a linha, não colocar mais do que ela pode produzir para evitar quebras, consumos e despesas. Para que ela possa expedir a quantidade certa, no volume certo, para evitar perdas, prejuízos e quebras. Tá? O processo de logística de produção, basicamente, ele tem essa premissa. Ele tem a premissa just in time, que é a quantidade certa, no local certo, no momento certo. Tá? E isso gera ganhos com gestão de estoque, porque se você tem um estoque dinâmico, você consegue ter menos custo. Tá? Benefício da logística de produção é padronização dos produtos, aumento de produção. Isso é fato. A padronização dos produtos é mediante cronograma de processo definido. Se eu tenho um processo definido, quanto que eu vou produzir, por quanto tempo e onde eu vou produzir, eu vou ter um cronograma definido. Eu sei e eu consigo entender, através dos cronogramas, o que está sendo feito, quando que está sendo feito, como que está sendo feito. Tá? E aumenta a produção. Quando eu sei o que faço, quando faço e como faço, eu faço mais. Essa é a máxima da produção. Quando eu sei o que faço, como faço e quando faço, eu faço mais. Tá? Veja só, lembra que eu tinha um gráfico lá igualzinho esse aqui na logística de suprimentos? Na logística de produção, lembra, de suprimentos era suprir processos de compra, suprir processos de fabricação, suprir os processos de distribuição. Aqui, ó, na logística de produção, ele vai aplicar a estratégia para quê? Para que você possa ter planejamento de matéria-primas, insumos e aditivos no teu processo de recursos. E aqui, inclusive, mão de obra. Lembra que a gente acabou de falar assim? Quantas pessoas, uma série de coisas. Aqui, ó. Suprir, perfil e tempo. Quem faz, quando faz e por quanto tempo faz. Então, a produção, a logística de produção vai trabalhar, né, nos recursos, vendo e otimizando as questões de insumos e aditivos de matéria-prima. Na mão de obra, planejando quando, como e quem faz e por quanto tempo faz. E também nos materiais, armazenagem. Quanto que eu estoco, como que eu estoco, se eu estoco em processos FIFO, se eu estoco em processos diferentes, que eu vou explicar para vocês na sequência quais são esses processos. Tá? E planejar as ações com base nos feedbacks. Lembra no começo dos slides na aula, nós passamos que todos os processos nós temos que ter feedback deles? Processo de compra tem que ter feedback, processo de armazenagem tem que ter feedback, processo de produção tem que ter feedback, de expedição, de entrega, de venda, tudo eu tenho que ter feedback. Ou seja, eu tenho que receber informações a respeito de, certo? Eu tenho que receber informações de feedback por trás daquilo que aconteceu. Essa é a tradução da palavra. Tá? Por fim, chegamos na terceira parte da logística, que chama-se logística de distribuição. A logística de distribuição é o conjunto de atividades que envolvem a gestão das mercadorias, desde o momento em que elas saem da fábrica, direto da linha de montagem, até a entrega ao cliente que as encomendou. Nesse caminho da fábrica ao depósito do cliente, ocorrem várias atividades relacionadas à estocagem, às vendas, ao transporte das mercadorias e à prestação de contas. Portanto, esse funcionamento tem que ser de modo a otimizar a distribuição das mercadorias e tornar esse processo mais rápido, mais seguro e muito mais barato. É importante seguir estratégias que envolvam diversas áreas da empresa, como marketing, como comercial, e cada uma dessas áreas vai pensar nas melhores maneiras de se comunicar com o cliente e ouvir as demandas dele, como estocar a mercadoria e quais são os canais de venda mais eficientes. O que está dizendo assim? Ó, a distribuição nada mais é do que pegar e quando fala cliente nesse sentido aqui, ó, vamos pensar o seguinte: o cliente da matéria-prima é a produção. O cliente da produção é a estocagem, até chegar no cliente final. Então, quando a gente fala de cliente, eu tenho que ter as melhores maneiras e as maneiras mais eficientes para que eu possa atender o meu cliente de produção, a linha produtiva lá, com a minha logística de suprimentos. Você entendeu? Eu tenho que atender a melhor maneira de estocar quando isso vem, né, da linha produtiva. E eu tenho que fazer a melhor maneira de entrega quando esse produto sai do meu estoque para o cliente. Então, seja em todas essas etapas aí, eu tenho que ter essa logística de distribuição, que é armazenar muito bem, tirar rápido, alocar rápido, de maneira segura, eficaz e de maneira que você não tenha prejuízo. Tudo isso é logística de distribuição, desde que comece a matéria-prima até o momento que eu entrego para o cliente. Gente, o grande segredo e o grande barato do que eu estou falando para vocês hoje, durante esse tempo todo, é justamente isso. Que a logística,
ela está desde o processo inicial até o processo final da cadeia de abastecimento. E em cada uma das etapas macros, em cada um dos pilares da cadeia de abastecimento, a compra, a produção e a venda, e a entrega, nós temos a participação dos 3 setores da logística: suprimentos, produção e distribuição, tanto na compra, suprimentos, distribuição e produção, na própria produção, suprimentos, produção e distribuição na própria processo de entrega. Se vocês entenderem isso, cara, a gente ganhou o dia, ganhou a aula, tá? Quais que são as etapas da logística de distribuição? A primeira é a gestão do transporte. O transporte só quando vai para o cliente? Não, o transporte mesmo que eu tenha, mesmo o transporte da matéria-prima para a produção, tá vendo? Essa é uma das principais etapas da logística de distribuição. Gerir o transporte é decidir como determinada carga será transportada. E essa carga não precisa ser a carga pronta, pode ser matéria-prima, tá? Qual modal será utilizado? Aéreo, aquaviário, rodoviário, ferroviário, ou rodoviário, ou até mesmo multimodal. Vem de trem, depois vai de caminhão. Vem de avião, depois vai de navio. É multimodal. Tá? E, só para relembrar, eu acho que eu já falei isso para vocês nas aulas passadas, né, naquela pincelada em administração, mas modal ferroviário, rodoviário, aéreo, aquaviário e dutoviário. Vou pincelar rapidinho aqui. O modal rodoviário, o transporte rodoviário no Brasil é o principal sistema logístico do país e conta hoje com uma rede de mais de 1.800.000 quilômetros de estradas e rodovias nacionais. É a 4ª maior do mundo, por onde passam cerca de quase 60% de todas as cargas movimentadas no território brasileiro. Ou seja, quase 60% do que se movimenta no Brasil é feito em rodovias. Ah, mas por que a gente acha que é mais? É porque o Brasil é muito grande, e tem local que você não tem estrada, tem local que você tem rio, tem local que você tem rodovia, ferrovia, tá? Mas se você pegar aonde você tem circulação de caminhões, onde é possível, quase 60% é feito por eles. Ou seja, quando você tem qualquer interrupção no modal rodoviário, você gera inúmeras crateras na economia nacional, tá? Outro modal é o ferroviário, é um modal de transporte com uma elevada capacidade de carga, ou seja, a gente carrega muito, né? Ele carrega bastante, tem uma capacidade de levar muita carga, embora careça de flexibilidade e exija uma contínua aplicação do capital. Eu lembro que na aula de administração eu passei para vocês, né, que hoje o modal ferroviário é o modal mais barato em relação ao frete, mas muitas vezes ele tem as suas limitações aí de fronteira, onde nós temos bitolas, onde um vagão vai, depois a distância entre eixos dele é diferente da bitola dos trilhos de outro estado ou de outro local, então você tem que fazer baldeações, e essas baldeações acabam encarecendo. Então ele é um modal muito barato para ele circular aonde ele tem acesso. E como ele tem acesso em pequenas regiões, né, aqui na região sul, a gente consegue rodar com os vagões em algumas partes, sim, não é todo, porque a malha é pequena, mas a gente não consegue transportar daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo. Por quê? Porque quando você chega em São Paulo, nas divisas ali, a bitola ou a largura dos trilhos muda. Então você teria que sair de um trem, pegar a tua carga e colocar em outro. Isso encareceria muito o processo, tá? Por isso que ainda, então, a modal rodoviário tem esse ganho importante. Modal aéreo, transporte de pessoas e transporte de produtos, certo? É um modal que vem crescendo muito, muito, muito mesmo, né? Por conta da facilidade que está se tendo em relação a esse transporte, né? Principalmente de passageiros. Modal aquaviário e marítimo é o maior modal do mundo, não existe nada que supere ainda o transporte marítimo, né? Porque os continentes, não existe ponte, né? Você não tem como fazer uma ponte para vir no rodoviário, e mesmo o transporte aéreo, por mais que seja muito volumoso, ainda é um percentual muito pequeno em relação ao que é transportado de navio. Tanto é que se você chegar no seu lado aí agora e olhar, com certeza você vai ter alguma coisa que veio de outro continente e veio através de navio. O seu telefone, a máquina, qualquer coisa, a TV, tá? Provavelmente muitos deles vieram aí, andaram de navio aí já, tá bom? O modal aquaviário e fluvial, e é fluvial com F, tá, gente? Isso é uma coisa que as pessoas vêm confundindo. F, fluvial de rios, né? E P, pluvial, de pluviométrico, chuva, né? Então, quando você falar fluvial, com F de farofa, é de rio. Quando for P de pato, é de chuva, tá? O modal fluvial, ele é muito realizado e ele é muito forte no norte do Brasil. Tanto é que tem lugares no norte do Brasil, e não confunda o norte com o nordeste, tá, gente? Não estamos falando do nordeste, estamos falando do norte mesmo. Aquela região ali do Amazonas, aquela região do Pará, aquela região ali, né, de Rondônia, onde nós temos muita água, né? Então, ali, Mato Grosso, não Mato Grosso, Mato Grosso mesmo, onde nós temos aí muita circulação de barcos.
então ali a movimentação de cargas é muito grande. Eu não sei precisar para você agora, não vou chutar, né? Não gosto de fazer isso, qual é o volume que se transporta no Brasil hoje de fluvial, mas é bem importante, tá? Na parte norte, na região norte do Brasil aí, ela é muito abastecida, ela tem bastante circulação de mercadorias através dos rios, igarapés, né? Tanto que tem rios, né, no Amazonas, por exemplo, que navios passam por lá, tá? E a diferença, gente, é o seguinte, o navio, o transporte marítimo é no mar. Se o navio estiver no rio, é o transporte fluvial, tá? Fluvial, tá bom? Bom, mudar o duto viário se traduz no transporte de granéis, líquidos e sólidos por gravidade ou pressão mecânica. Ou seja, gravidade é quando ele está de cima, ele cai, tá? Ou pressão mecânica é quando você tem bombas, você tem lá motores que fazem com que isso circule através de pressão ou através de rotação de correias, para que você possa levar isso através de dutos, através de correias. A gente tem aqui exemplos, um exemplo clássico que nós usamos aqui, apesar de nós termos exemplos mais no dia a dia, mas é esse gasoduto Brasil-Bolívia, né? Então, nós temos aí um transporte de gás, que é feito de forma muito mais barata, e é um tubo que vem da Bolívia e vai até São Paulo. Mas também, eu acho que eu sempre brinco assim, o modal de transporte que você mais usa não é o rodoviário, é o dutoviário, a não ser que você não tome banho na sua casa, a não ser que você não use água na sua casa, porque o transporte da água da sua origem, né, do seu posto de tratamento, da sua empresa que trata, até chegar para você, ele é dutoviário, ele vem através de dutos, através de canos, tá? Então, você usa mais o transporte dutoviário do que o transporte rodoviário, por mais que você não tenha percebido isso ainda. Vamos lá, vamos voltar para as etapas. Lembra que a logística ela tinha várias etapas. Então, a etapa 2. Primeiro era a questão do transporte, a gestão de transporte. A gente acabou de ver aqui quais são os modais. A outra etapa agora é a etapa da checagem e expedição de mercadorias. Não basta só eu saber como eu vou transportar. Eu tenho que saber o que eu estou transportando, né? Como é que funciona esse processo? Quais são que tipo de mercadoria que eu estou transportando? Essa etapa, ela consiste na conferência da mercadoria. Quais os tipos de mercadoria estão sendo transportados? Qual a quantidade? Qual o destino? E a checagem vai garantir que o cliente receba isso de acordo com o que ele pediu, para evitar reclamações, evitar devoluções. Porque devolução e reclamação, lembro que é um dos KPIs, que é aquelas coisas que nós implantamos na logística de distribuição. Como é que eu faço para implantar a logística de distribuição? Ou logística, eu tenho que ter KPI, eu tenho que ter níveis de aceitação de anomalias no meu processo. Eu tenho que ter metas a serem alcançadas em relação à performance. Eu não posso ter mais do que tantos por cento de reclamação. Eu não posso ter mais do que X% de devoluções. Então, tudo isso são KPIs que eu vou medir. E se eu começo a medir, peraí, mas esse mês eu tive 30% de devolução. Poxa, a minha base é 5. Então, é um KPI que eu vou ter que trabalhar. Por que eu estou tendo essa devolução? Então, através desses indicadores, né, eu começo a trabalhar em cima dos meus problemas. Aí a gente vai aplicar aquilo que nós aprendemos lá no começo da gestão em ADM, que é o nosso PDCA. Planejar, executar, verificar, controlar e agir em cima daquilo que está sendo, que está apresentando anomalia. E a anomalia ela se apresenta em cima dos KPIs, dos indicadores. Se você não põe medidores, você não sabe o que está errado e o que está certo, certo? Se você não tiver uma régua, você não sabe se aquela linha está realmente torta ou não. Você tem que ter um KPI. O KPI é uma régua, é um medidor, tá? Como é que pode ser feitas essas checagens? Elas podem ser feitas quantitativas, conferência das quantidades, lotes e medidas, e elas podem ser qualitativas, podem ser avaliadas em relação a tamanho, a cor, a forma, a modelo, a versão, tudo dentro de um prazo de validade, prazo de validade, melhor dizendo, né? Se é tão bem acondicionada, se não está bem acondicionada, qual é o aspecto que ela está, se ela está amassada, se ela está vencida, se ela está fora do peso, ou seja, a logística de distribuição, ela se preocupa não só com o transporte, mas também com a mercadoria propriamente dita, né? Como é que eu vou expedir isso aí? Como é que eu vou controlar isso aí? Como é que eu recebo isso? Como é que eu abasteço meus estoques? Como é que eu desabasteço? Como é que eu tiro isso do meu contábil? É simplesmente fazendo nota, expedindo? Eu tenho que passar por um processo de verificação? Eu tenho que ter um controle de qualidade em cima daquilo que está sendo produzido? Eu estou recebendo algo, eu tenho um controle de qualidade daquilo que eu recebo? Lote, prazo de validade, condições, tudo isso que eu acabei de citar aqui. Tudo isso faz parte da logística de distribuição, tanto no seu recebimento quanto na sua saída. É claro isso? Conferência de nota. Deve ser avaliado os dados do cliente, valores, descrição dos produtos, informações adicionais.
certo? Então, isso com relação à checagem. Voltamos para as etapas ainda. Agora, a terceira etapa. Controle de frete. Administrar o frete envolve atividade diversa, como conferir quais são os preços que são praticados no mercado. Eu não posso aqui simplesmente criar um frete, um valor de frete espiritual. Eu fecho meus olhos aqui, peço uma orientação e vou colocar, não, esse frete que custa R$120 tonelada. Não posso. Eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter uma informação de mercado. Quanto que se paga em média, pelo menos? Eu tenho que ter essa informação. E a partir disso, eu vou construir o meu frete, tá? Saber como é composto o valor do frete, manter atualizada a tabela com preços. Além disso, é importante fornecer ao cliente meios para acompanhar a entrega. Por meio de rastreamento, o cliente pode saber se a carga está acompanhada e ajuda a justificar os valores cobrados. Não adianta só, gente, você pode ver, eu tenho certeza que você já participou disso. Você faz um pedido ou compra alguma coisa e você pode pegar seu celular e ver, não, peraí, ó, não, está aqui, ó. Como é que está o status do transporte? Já está no estoque, está no depósito, está em trânsito, está chegando aqui. Então, isso são maneiras de que você pode agregar no seu frete. Aí eu comprei o produto lá, paguei R$100 do produto e mais 30 de frete. Mas esses 30 de frete que eu estou pagando me dão direito, pelo menos, a eu ter um rastreamento ou a rastreabilidade em cima do produto que eu comprei. É uma das maneiras de você poder colocar isso como valor de frete, tá? É isso que ele está dizendo aqui. O cálculo do frete, como é que é feito? Eu acabei de falar para vocês, assim, não pode ser uma coisa assim, né, por osmose. Eu tenho que ter uma base técnica. Hoje existem softwares. Se você chegar na internet hoje e digitar lá, calcule o frete de Rio Branco do Sul para Uberlândia, Minas Gerais. Ele vai dizer para você assim, a distância, vai dizer a estrada, vai trazer pedágio, vai trazer aí consumo médio de combustível, e ele vai trazer para você, olha, aí você vai colocar lá, tem software para isso mesmo, você vai colocar o peso, vai colocar o tipo de produto, vai colocar a descrição do produto, você vai colocar uma série de inputs, vai fazer uma série de inputs lá, ou seja, de entradas de informações para esse software, e ele vai dizer para você, olha, ó, o frete tem que ser R$ 152,25 a tonelada. Ele vai trazer para você isso aí, tá? Mas, não havendo software, como é que você tem que... Como é que funciona, geralmente, o mesmo tendo software, com base no que um frete é calculado, né? O frete tem que ser calculado com base, antes de qualquer coisa aqui, com base no desgaste do modal. Aí eu vou do caminhão, peraí, eu tenho que colocar, eu tenho que entender já o desgaste do caminhão, quanto que eu vou consumir do meu equipamento naquele trajeto, tá? Além disso, isso tudo vai ser feito com base do quê? Na distância da origem para o destino, a distância disso, de Rio Branco até Dourados, no Mato Grosso. Quantos quilômetros são? Ah, são tantos quilômetros. Aí eu vou analisar condições de trajeto. Tem estrada de chão? Né? Tem pedágio? Né? Tem que passar por balsa? Tem que pagar isso? Tem que pagar aquilo? Vou analisar as condições do trajeto. Acessibilidade. Não, eu tenho que passar por estrada de chão, tenho que passar por fazenda, eu tenho que colocar tudo isso. Qual é o prazo? O prazo daqui até lá eu vou ter tanto tempo, né, de prazo, até mesmo para o pagamento. Né? Isso aí, quando vai chegar lá, que recebe antes. Os impostos, quais são os impostos que incidem em cima disso? Tem que colocar isso também com frete. Opa, outra coisa, eu vou mandar o cara lá para Dourados, Mato Grosso, né? Mas de lá eu tenho açúcar que vai aqui para o Porto de Paranaguá, né? Então, poxa, peraí, então eu posso pagar um frete para ele, né? Não é um frete para ele ir e voltar vazio, ele é um frete que ele vai carregado, mas ele vai ter condições de carregar lá e voltar para aqui. Então eu posso fazer essa margem de frete com base em frete de retorno. Qual é o tipo de carga? É uma carga tipo perecível, não é uma carga tipo perecível, é uma carga leve. Outra coisa, se é uma carga fechada, eu vou usar todo o espaço do caminhão, toda a metragem cúbica do caminhão. Não, eu vou usar só uma parte do caminhão. Quantidade, volume, é volumosa, não é volumosa? Quais são as dimensões? Qual é o peso disso tudo? Ela é muito volumosa aqui, mas é leve, vai dar 14 toneladas. Ela é pequena, mas ela é pesada, ela vai dar 45 toneladas. Eu tenho que considerar tudo isso aí, tá? O valor da mercadoria é um valor de mercadoria de valor agregado. Eu vou transportar produtos caros, onde eu tenho aí riscos, né? Qual é a descrição da mercadoria? Que tipo de mercadoria que é essa? Requer alguma condição especial no caminhão? Requer uma cobertura? Requer uma condição, uma garantia de integridade que não molhe? Tudo isso eu tenho que considerar para colocar isso no meu valor de frete. Outra coisa também, qual é os riscos? É um material visado aí, é um material que vai passar por área complicada, eu vou passar por uma região aí onde, historicamente, eu tenho muito assalto ao caminhão, historicamente eu tenho muito acesso, muito vandalismo,
Tudo isso tem que ser considerado. Qual é o clima? Vai ser agora com frio, vai ser com calor, certo? E outra, é um produto sazonal, esse produto agora ele está com margem de frete alto porque ele está acabando, ou ele tem para o ano inteiro. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E é claro que não vai ser nessa aula só assim que você vai aprender isso, mas é importante, e até porque tem software para isso, mas é importante você entender que o frete ele é calculado com base nessas variantes. O frete não pode ser imposto nem por quem transporta e nem por quem pede para que se transporte um preço sem nenhuma base técnica. Ele tem que ter uma base técnica, no mínimo, de mercado. Quanto que se paga? Se paga 420. Opa, então é alguma coisa próxima a isso, um pouco a mais, um pouco acima, que vai ser pago. E esses 420, se você for analisar, ele tem muito a ver com essas variedades que eu acabei de falar para você. Né? Dependendo, tudo acesso, a estrada de chão, é bonitinho, mas peraí, mas é um local assim, extremamente complicado, extremamente ruim, demora para descarregar, então o preço do frete vai estar influenciado por causa dessas variedades, dessas variáveis. Claro? Claro como o sol? Vamos lá. Estamos quase acabando aqui. A logística de distribuição, ainda voltamos para nossas etapas. A etapa 4, que é a análise dos indicadores, certo? Os indicadores de desempenho logístico, conhecido como KPIs, que eu acabei de falar para vocês lá, que é KEI, né? Chaves, né? de performance individual, ajudam os gestores a conferir se tudo que foi planejado está sendo cumprido e se as entregas estão sendo bem-sucedidas. É importante se informar sobre o número de devoluções de mercadoria, atraso das entregas e as razões disso. Ou seja, os KPIs, eles vão dizer, por que atrasou essa carga? Por que está atrasando? Por que está devolvendo? Por que quebrou? Por que molhou? Por que não entregou ainda? Certo? A análise atenta serve tanto para identificar eventuais gargalos nos processos, como para ajudar a pensar em soluções que tragam mais eficiência no negócio. Espera aí, mas está levando 2 dias para entregar. Como é que a gente pode fazer para entregar em 1 dia? O que a gente precisa fazer? Então, a gente consegue, através dos KPIs, os indicadores, através dessa nossa mensuração do processo, a gente consegue identificar, evitar prejuízos, evitar as anomalias, e também, em contrapartida, a gente consegue enxergar oportunidades. Espera aí, mas se esse cara for por aqui, ou se esse cara carregar antes, ou se ele fazer isso, ou fizer aquilo, a gente não consegue ter uma maior agilidade? Ou se a gente carregar tudo de uma vez só, se a gente carregar fracionado, tudo isso são maneiras que você vai ter de indicadores para que você tenha melhorias no seu processo. São 2 coisas que nós temos que cuidar nos processos. Nós temos que estar atento com os processos para que nós não tenhamos prejuízo, o que é um sangramento, o que é hemorragia, né? Nós temos que estancar. E também, um processo, mesmo que ele não esteja tendo uma hemorragia, nós temos que sempre estar atentos em oportunidades de melhoria. Muitas vezes aquele processo está rodando, ok? Mas existe uma oportunidade de melhorar. Se eu não tiver atenção sobre ele, eu nunca vou perceber essa oportunidade de melhoria. Aquela história que o time que está ganhando não se mexe é uma das coisas mais preguiçosas que existe dentro do processo produtivo. Tá? Nós temos que estar atentos em todos os níveis, em todas as etapas do processo, mesmo que elas não estejam dando prejuízo, mesmo que elas estejam funcionando ali dentro de uma normalidade, temos que estar atentos para que, quando tiver uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de ganho, uma oportunidade de reduzir mais o custo, nós possamos aplicá-lo. Ok? Quais são alguns dos indicadores que eu coloquei? Os feedback dos clientes, importante, a pesquisa de satisfação, medição de transit time, quanto tempo está demorando a minha carga, devoluções, quanto que você devolve, temático, que eu acabei de falar no começo da aula lá, tempo médio de atendimento ao carreteiro, né? Porque quanto mais eu demoro, menos procura ou menos disponibilidade de transporte eu tenho, e o custo com frete. Poxa, eu estou gastando aqui no meu processo produtivo, eu gasto 30% aqui com matéria-prima, gasto mais 30% aqui com produção, me sobrou 40%. Esses 40% aqui, eu tenho aqui um custo operacional tanto, pô, eu estou gastando mais 20% só de frete. Poxa, espera aí, como é que eu posso... Aí eu tenho que estar atento nesse modal também, eu tenho que estar atento em relação aos meus custos com frete, certo? Porque o frete, ele como diria um gerente que eu tive, o João Paulo Hans, ele falava, o frete é uma coisa marginal, ele sempre está à margem de alguma coisa. O frete está sempre à margem de uma situação, ele está sempre à margem de uma oferta, ele está sempre à margem de uma quantidade de produtos, ele é uma coisa marginal. Então, você tem que estar sempre atento nessas oscilações, quase uma bolsa de valores. Sempre atento nisso, né? Quando sobe, quando desce, quando você pode ganhar mais, quando você pode tirar. É importante você estar sempre atento quanto a isso. Então, os feedbacks dos clientes, sejam para tudo. O feedback do cliente, pesquisa de satisfação para o produto, para o serviço, para a entrega.
né? O transit time é medir o tempo, né, que eu tenho de entrega, quanto que eu estou levando para entregar, quanto tempo eu demoro para entregar esses produtos, as devoluções, se eu estou tendo devoluções, se eu estou tendo perdas, se eu estou tendo reclamações em relação à carga, o TEMAC, o tempo médio que eu levo para atender o meu motorista, que vem carregar comigo, ou o transportador, e os custos com o frete. Então, claro que existe mais, tem mais coisas que a gente pode colocar como indicadores, tá, gente? Pode colocar mais 20 mil coisas aqui. Eu coloquei essas 4, 6, 5 aí, para que vocês possam ter uma ideia do que pode ser transformado em indicador. Se eu não prestar atenção no que os clientes estão falando, como é que eu vou ter indicação do meu processo? Se eu não souber quanto tempo meu caminhão está levando para chegar lá, ou o caminhão que eu contratei está demorando para chegar lá, como é que eu vou saber o quanto eu posso ganhar em relação ao retorno? Se eu não sei quanto que está sendo devolvido no produto que eu estou vendendo, eu posso estar vendendo 100, nossa, sou muito bom, estou vendendo 100, eu estou tendo uma devolução aqui de 20%, 30%, toda essa devolução está matando a minha margem de receita. Se eu não souber quanto tempo eu demoro para atender meu processo de carregamento, e quando fala TEMAC, entenda, é entregar o produto no meio de transporte, tá? Isso vale para o Disque Pizza também, se você prestar atenção ao pé da letra. Custo com frete, como é que eu estou gastando isso, né? Poxa, eu estou pagando um frete full o ano todo, mas não tem sazonalidade, será que eu não posso negociar isso? Né? Para que eu possa ter um pouco de gordura ao final do ano, para gastar um pouco mais, e agora gastar um pouco menos, enfim. Tá? Então, vimos as etapas e nós temos ainda a roteirização. O que é a roteirização? Eu vou sintetizar aqui para acabar com esse slide aqui. E daí, ao que vem, a gente entra em outros. A roteirização ela é fundamental para a gente planejar a rota. Qual é o melhor caminho que eu vou tomar? A máxima diz que a menor distância em 2 pontos é uma reta, né? Há algumas contradições ainda, mas seria isso. A menor distância entre 2 pontos é uma reta. É claro que eu não tenho como usar uma reta, né, na nossa geografia, mas eu tenho que ver qual é o melhor trajeto, qual é o melhor horário, qual é a melhor maneira que eu tenho para acessar. Tudo isso tem que ser chamado de roteirização, certo? Picos, horários, fases, tudo isso, se eu levar em consideração, eu tenho ganhos em transit time. É fundamental planejar bem a rota com o caminhão, vai ser caminhão, entenda caminhão, tem qualquer coisa, tá? Carrinho de mão, bicicleta, furgão, van. Ou seja, roteirizar. Olha, o teu roteiro é esse. Até para evitar que eu saia daqui para entregar e passe lá na casa da namorada, na casa da esposa, na casa de não sei quem. Não, o teu roteiro é esse aqui, ó. É para lá que você tem que ir, certo? Para você ter menos transit time. Um dos dispositivos que ajuda muito isso são os GPS, né? Você consegue hoje controlar essa rota, esse trajeto que o caminhão está fazendo, que o carro está fazendo, que qualquer coisa. Tanto é, um exemplo, ano passado, onde eu estava na gestão pública, nós temos os carros públicos, a gente consegue rastrear eles, se eles estão, olha, nós vamos fazer um trajeto daqui até o hospital, lá em Curitiba. Então, nós sabemos que daqui até o Curitiba, você vai e volta de carro, e você vai ter lá uma distância percorrida de 64 quilômetros e alguma coisa assim, ou 70 quilômetros. Então, você sabe que se ao final dessa volta você tiver mais do que 70, 80 quilômetros, significa que você não fez a rota que era devida. Então, tudo isso é a maneira de você estar lá interagindo e gerenciando logisticamente nessa distribuição, nessa parte aí da roteirização. Tá certo? Bom, gente, assim, ó, entraríamos agora na questão do just-in-time, onde eu iria passar para vocês o que é, mas então nós temos aqui ainda mais 20 e poucos slides. Eu não vou entrar neles agora, vou deixar para que a gente possa, a partir da aula que vem, nós vamos partir desse slide aqui, ó, cadê? Onde nós começamos aqui, ó, da roteirização. Nós falamos sobre a roteirização e vamos entrar agora em metodologia just-in-time, que é fazer a entrega certa, na hora certa, da quantidade certa, no momento certo, para a pessoa certa, certo? É praticamente um golpe de sorte. Estou brincando, não é não, é técnica, eu vou explicar para vocês na aula que vem. Terminamos esses 10, 12 slides que estão faltando aí, 20 slides, na verdade, estão faltando, e entramos na nossa próxima aula também. Eu só vou adiantar aqui para dizer qual que vai ser, veja só, tá legal a aula que vem, ó. A gente vai falar sobre FIFO, vamos falar sobre LIFO, tá, que são conceitos de estoque, aqui, deixa eu avançar aqui os últimos slides aqui para avisar o que vai ter na próxima aula. Na próxima aula, além do que nós vamos fazer desses 20 slides últimos aí, nós vamos trabalhar sobre atividades envolvidas na logística, certo? Atividades na questão interna, são as 3 logísticas, 3 atividades. Atividade interna, atividade de movimentação e atividade reversa. Atividade interna, movimentação e reversa, elas geram um degrau onde nós vamos trabalhar recebimento, armazenamento, abastecimento, expedição, que geram 2 ações macro em cima disso, que é a gestão de estoque e a gestão de transporte. Tá bom? O
quero recomendar para vocês aqui, ó, antes de nós terminarmos aqui, 3 filmes para vocês assistirem. Esses 3 filmes, eles têm, e eles dão uma visão muito boa de logística nos 3 setores, tá? Lunchbox, é um filme de uma moça lá que ela começa a questão de vender marmitex e tal, bem legal, não vou contar, não vou passar nenhum spoiler aqui. Assista esse filme para você entender um pouquinho de logística, a logística no nosso dia a dia, né? Breaking Bad, tá? Você vai entender o que é uma logística de distribuição de drogas. Não é para vocês distribuir drogas, tá, gente? Só estou falando para você assistir o filme, para vocês entenderem um pouco essa questão aí. E O Senhor das Armas, também, um filme muito legal aí com o Nicolas Cage, onde ele abastece o mundo. É claro que é tudo ficção, né? Ficção baseada em fatos reais. Ele abastece o mundo aí com armas, aí, então ele tem todo um processo logístico de distribuição de armas. Bem legal. Então, qualquer um desses filmes que você assistir, você vai ter um pouquinho de visão do que é gerenciamento logístico. Tá bom, gente? Fim da primeira aula. Um abraço. Tchau.